Aí, agora deu Grande certo, professor. Renatinho. É, Boa, eu. boa, boa. Pô, a gente se empolgou na nossa conversa no WhatsApp. É, a gente começa a bater papo, daí eu olhei, cara, 9 horas, velho, peraí, vamos lá, vamos lá. Mas foi muito boa, cara, muito boa hoje, as dicas que vocês deram lá de manhã e tal. Pô, animal. Pô, o professor Cláudio é fera, né, professor? Porra, já paciencioso, né? Japa, Não, né? Japa sendo japa. já passando já. Professor, minha Ó, internet tá muito ruim? cara, tá igual a minha live de ontem os alunos, cara, tudo fosco. Putz, pera aí que eu vou. Mesma coisa. Puta merda, a hora que você Nops, fez assim, eu da falei, minha aqui não tá fechou. bom, não. Deixa eu tentar tirar a fotografia e colocar de novo. Melhor assim? Pior que não, cara, você tá pixelizado. Putz, grila, cara. O que será que é isso então? Será que você não tá com a rede lá de baixo? Tinha que estar com a rede de cima? Não tô com a rede certa, já até troquei, inclusive, pra ver se eu conseguia resolver isso aí. É, mas Ainda ruim. agora tá melhorando. Tá melhorando? Então. Você é bonito de qualquer jeito, fica fácil. Ah, obrigado, você reparou, cara. É, Até penteou o cabelo, não, eu tô passei toda um hora aqui dando perfume. uma olhadinha pra ver se tá. Porra. Eu tenho um amigo que É. entrou. Eu tenho um amigo que entrou e perguntou assim: pô, quem que é aquele moleque que você tava. Que o cara é advogado lá de Beltrão. Eu, Aham. é o Renatinho e tal, não sei o quê. Ele tem cara de cheiroso. Ah! Tem cara de cheiroso. Eita, Renatinho é foda. Cara, boa é isso, né? Boa é ter amigo. Exatamente, exatamente. O Otávio disse que ele acha que a tua lente tá suja do celular. Não é, é a luz. É, que a É isso imagem aqui, não agora tá é? boa. A imagem tá boa. Quer que eu apague isso aqui? Não, não, Quer que eu agora apague tá isso aqui, bom, tá professor? bom, tá bom. Agora Não? tá Vai bom. Aham, tranquilo? aham. Só parece que minha sobrancelha não existe, né? O resto tudo certo. Não, Pô, vamos professor, lá. acho que 3, 4 minutos, talvez, que o pessoal que vai entrar, acho que vai entrando, né? É, vamos esperar mais um minutinho para dar 9h05, que Tá. aí a gente é, viu que é um cara famoso. A gente começou, já encheu aí já. Aham. Até parece. Pois, professor, a gente tá Você tá fazendo com quantas aquelas lives? lives de manhã, tá muito melhor, professor. É, né? Porque, puxa, aí até a internet ajuda mais, né? Não tem ninguém. Eu tô pensando em trocar os horários, ver se da 9 da noite tá fogo. É, Amanhã o ainda pessoal tá vamos. forte. Amanhã, sexta-feira, tem uma 6 só com a professora Ju. Uhum. E escolha de componentes, daí não vou fazer à noite. E aí eu tava vendo, galera, de semana que vem e tal, eu tô pensando em fazer uma por dia, só que duas, cara, chega esse horário, eu tô cansado, Acabada, né? tá? Puta, eu acredito. Cara, só que vou te falar, cara, que eu não sei as pessoas que estão assistindo, mas eu tô aprendendo demais. Porque eu tô Eu, estudando, é então. como se eu tivesse aula particular, sabe? É muito bom, muito bom. Puta, primeira dica, então, hoje, professor, não compra esse fone aqui. Ele é caro e ruim. Esse é aquele que você Horrível. ganhou, né? Esse é aquele que eu ganhei, mas é Ó, péssimo, professor. é mesmo? Eu Puta, achava não é que era legal. massa, tal. Ou é ele que é ruim, ou é meu ouvido que é ruim, de uma delas. Porque pra mim, puta, toda hora tem que ficar arrumando, segurando. Péssimo. É, eu fico no meu sem fio, só que o problema é a minha bateria do meu celular, né, cara? Eu sou um psicopata de celular, não dá bateria. Preciso comprar aqueles encaixezinhos que tem dois, assim, né? Daí Ah, funciona daí melhor. resolve. É, o Otávio tá até me perguntando se eu tô pensando em mudar das 21. Acho que das. Vamos ver semana que vem ainda e tal. Né? Numa dessas, né? É. Professor, Vamos acho que lá, vai né? ser. Vambora, Vamos vambora. lá. Até porque a gente gosta de falar. Bom, professor, enquanto o pessoal vai entrando, então, eu coloquei essa fotografia, até te avisei que ia colocar, para não passar vergonha sozinho. Olha Essa lá. fotografia tem 5 anos, professor. Você acredita nisso? 5 Faz um anos, tempinho, cara. né? E, Foi bom, eu uma, tava. foi um tema livre, né, na Salgem. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que o senhor não tava na federal ainda, ou já tava? Cara, se foi, eu entrei na Federal em 2016, cara. Putz.
Ah, professor, acho que então deve ser no mesmo ano. Eu Bom, acho que sim. de Nossa, eu era tão qualquer maneira, novinho, cara de piá, agora eu tô com essa cara de acabado aqui. Você continua bonito, sem cara. barba. A barba é pra dar um Bom, contraste, pra parecer que eu tô magrinho. é isso mesmo. É isso mesmo. Cara, Professor, quando eu estava assistindo uma live, até comentei hoje de manhã com o professor Cláudio, fiz a mesma, essa questão também, fiz essa mesma questão. Que o professor Rafael estava falando a respeito de que quando você tem que agradecer uma pessoa, você tem que agradecer ela em público, né? Você não agradece ela no particular, você agradece em público. E eu falei, pô, tá aí, todo mundo que está me convidando para fazer essas lives, essas parcerias, são pessoas que eu sou grato, né? Ou, assim, cada dia que passa, a gente vai tentando galgar, tentando ir um pouco mais para frente. Mas, putz, se hoje eu estou no começo, há 5 anos atrás, eu estava mais ainda. E eu me lembro que eu fui pedir um caso para apresentar na jornada da Federal. E para mim, puxa, eu achei que ele ia passar alguma coisa, tipo uma restauração simples, de na composta, alguma coisa do gênero. E eu me lembro que esse caso o senhor tirou da sua aula, professor. Falou assim, cara, eu apresento quando eu vou falar de prótese sobre implante, eu mostro esse caso. Você não quer falar? Eu falei, pelo amor de Deus, é óbvio que eu quero. Não entendia nada sobre implante, inclusive foi uma das coisas que me motivou a estudar essa área. Então eu sou grato, professor, principalmente pelo senhor ter confiado em mim, pô, principalmente que isso. naquela época. E aqui fica meu muito obrigado. Que é isso, Renatinho. Eu fico muito feliz, cara, porque eu tenho, falei pro Bruno agora há pouco, agora mais cedo, eu sou muito feliz de ter os amigos que eu tenho e porque são pessoas ótimas e alguns desses amigos são, além de ser pessoas ótimas, profissionais excelentes que agregam muito. Então, muita gente me escreve assim, cara, que sensacional essa agenda, como tá legal o bate-papo. Putz, o Marcelinho mesmo falou agora, cara, que papo massa que foi com vocês. Vocês estão fazendo um ritmo legal e tal. Porque, cara, são só pessoas boas, cara, falando de coisas boas, então não tem como não ser. Isso me deixa muito feliz. E você entrou nessa parceria muito mais até do que fazer uma live. Você está aqui conosco no dia a dia, discutindo e conversando. Cara, como é que estão fazendo isso? Trocando dica e tal. E, porra, eu só tenho que agradecer, cara. Eu acho que, assim, eu sou amigo de pessoas que têm 60, 70 anos, 50. Sou amigo de pessoas de 19, 20 anos, 20 e poucos. E depois de um momento da tua vida, você não vê mais a idade ou o tempo de casa de cada um, e sim qual é a sintonia, a sincronicidade que as pessoas fazem com você. E, pô, Renatinho, eu te admiro demais. Sempre falo que você tem Ah, que isso, professor. a tua mão é abençoada de maneira nata, mas de maneira a ter muito o que o Milko também falou de disciplina. Você é um cara talentoso e disciplinado. E eu só tenho a agradecer você estar aí. Para mim foi uma Que honra ter isso. você mostrando aquele caso, porque aquele caso pessoalmente é importante para mim, porque também era de um primo. Então, e eu lembro que eu estava lá e você apresentou muito bem, muito bem. Foi muito Como legal, tudo né, que você professor? faz, né, cara? Tudo que você Pô, faz. mas obrigado, professor, de verdade, assim, obrigado pela oportunidade naquela época. E uma outra coisa que eu percebi nessa foto, por isso que eu coloquei dos 2 pontos que eu precisava me lembrar, é que eu tô com a mesma camisa que eu uso, assim, papo de 2 vezes por semana. Ou seja, preciso comprar camisa nova. Faz 5 anos. Isso, não, Falei, isso cara, significa que você tá está louco. mantendo o peso, cara. Eu já estou usando camiseta preta, que é para dar aquela disfarçada aqui, para Putz, professor, sabe quanto tô pesando? Cá entre nós aqui, que ninguém escute isso. tomara que não. 90 quilos. Você está pesando 90? 90, professor. Pesava 75. Cara, essa é a história da minha vida. Eu saí da faculdade pesando 77. Hoje eu tô, é melhor não comentar. Fica entre nós, né? Entre nós. Renatinho, mas ó, estou muito feliz que você vai estar aqui novamente. E eu sei que já deixamos toda quinta juntos, né? Talvez a gente mude o horário das 9. E eu já É. queria colocar para a galera que está nos assistindo que muito em breve a gente vai fazer uma live aí, provavelmente na semana que vem, com o Dr. Renato Voss em ação. É. Ah, é Ação, mão verdade. na Isso aí é massa, verdade. mão na resina e mostrar como é que insere incremento e pegar a diquinha de fazer cada coisa. Vai ser uma live em live, ao vivo, live on two legs, como dizia o álbum do Pearl Jam, né, cara? Vamos ver se a Live, gente live on consegue two fazer essa legs. dinâmica, né, professor? É, certeza. Querido, quando a gente começou a pensar em conversar de novo, e esse pensamento, na verdade, já vem da gente ter mais coisas para contar, você falou assim, professor, vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas têm em alguns casos.
Vamos dar uma Uhum. atenção para o posterior, porque eu acho que o posterior as pessoas deixam passar um pouco, né? E, cara, te dou toda a razão, cara. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que tá. E eu gosto dessa foto, que essa foto tá na tua parede, né? Essa foto é na parede, eu mandei imprimir essa Adorei, foto. essa aí tá muito legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Poxa, vamos pensar o posterior um pouco. É. Professor, sabe que assim, aqui tem um outro objetivo, mas no consultório o objetivo é esse, porque quando as pessoas pensam em estética, geralmente as pessoas pensam nos atacantes, né, no Neymar, no incisivo central, mas ele esquece que tem o povo da defesa ali atrás. E É, geralmente a pessoa vem para fazer faceta, por exemplo, e fala, puxa, eu tenho uma obturação dessa aqui, eu penso em trocar. Então, assim, acaba que isso até gera um pé de conversa, assim, sabe? A pessoa nunca passou pela cabeça e dá aquele tchum na cabeça da pessoa. Não parte de mim falar, de sugerir, mas parte da pessoa ficar algo muito mais amigável, né? Muito mais friendly, assim. para as Bom, pessoas entenderem o que a gente está falando, o Renatinho tem essa foto e o antes e o depois desse dente que está lindo, vocês vão ver. Ó, o Escoton querido vai estar comigo Escoton semana que é vem. o cara. Vem ele, o Trovão Azul. Entrou. É. O Renatinho tem Cara, um essa aí quadro, pegou. gente, enorme, assim, ó, no escritório dele, que tem essa foto e o pós da resina, e ficou, pá, muito legal, assim. Então, eu sempre falo, nossa, que boa essa cara que você teve. Daí ele contou essa história, que os pacientes olham, pô, mas eu tenho um troço desse no meu... Eu falei, Renatinho, se você deixar, eu vou roubar essa ideia. Não, mas fica à vontade, professor. Aqui, esse dente especificamente, até foi uma coisa que a gente sempre conversa quando vão ao dentista lá. Fala, cara, esse dente ficou muito legal. E Ficou. perguntam, puxa, como é que é tal? Cara, é um dente que eu fiquei 4 horas em cima. Não é a realidade clínica de ninguém ficar 4 horas em cima de um amálgama desse tamanho. Né? O dente foi feito para fotografar, esse dente foi feito exatamente para poder fazer as fotografias. Mas existem talvez algumas técnicas que dá para a gente reproduzir. E claro, a gente consegue ter um bom padrão de restauração, né? Esse Perfeito, seria o objetivo. perfeito. Professor, acho que a primeira dica, assim, pô, sem pila pra quem? Se for pra mim, eu começo já. E tem que ser por palavrão também. Bom, professor, esse caso especificamente, assim, foi uma coisa que me marcou, ah, por conta do seguinte, eu estava fazendo esse caso com um amigo e ele falou assim, cara, experimenta cortar o amálgama com uma transmetal. Você já experimentou, professor? Eu não gosto da Transmetal. Eu uso a 245, que é a ponta, a broca é uma carbide. Ela é mais fininha e ela corta mais gostoso. Eu uso para cortar coping, Pô, ela corta assim, sabe? Então eu uso a 245 para fazer isso e eu faço uma canaleta de fora a fora e vou deslocando. E agora eu quero usar o CV dentro, por isso que você vai me dar putz, o excepcional também. peso lá para trabalhar com ele. É isso mesmo. Não, tirar a amálgama com piezo é um negócio muito interessante. Quem me mostrou isso foi o Adriano, que representa a Severianos aqui no Sul. Acho que agora no Brasil inteiro, na verdade. O Mas, meu bruxo assim, da CV dentro é o Ciro, né? Ciro deve estar o por aí. Ciro, velho. Cirão é foda. Cara, o Ciro, o negócio dele é peso elétrico e carneiro, né? É bem, bem junto uma coisa com a Eu ainda outra, né? quero ver esse carneiro dele, o que ele tá prometendo. Cara, incrível. No final do ano eu comprei 7 quilos. Eu comi carneiro, acho que uma semana no final do ano. Professor, bom, a ideia talvez assim da ponta que o senhor comentou e a transmetal sejam mais ou menos a mesma. Exato. Parece que você está cortando manteiga, você não precisa nem fazer força na mão. Né? Então, então assim, a Ela vai ideia suave, né, cara? Ela vai, tipo, é, transmetal. ela é feita para cortar um metal muito mais nobre, né? Muito mais duro. Então cortar um amálgama é fácil. Bom, depois que eu tirei o amálgama por completo, ele ficou mais ou menos dessa maneira. Estava mostrando exatamente esse caso faz uns 2 dias atrás. E expliquei que eu não tirava amálgama com isolamento absoluto, porque quando nós tiramos o amálgama, a ponta geralmente está sob irrigação. O que o paciente ingere, ele acaba expelindo porque ele ingere, não inala. Não inala. Mas veio um amigo, um colega, que agora se tornou amigo, e me corrigiu. E eu achei isso super pertinente e gostaria de deixar claro que ele mostrou os papers, mostrou os artigos que, de fato, a absorção não é só inalatória, mas ele consegue absorver pela mucosa e por aí vai. Olha Então, só. eu mudei meu protocolo, mas esse caso é antigo, né? Tem mais tempo do que quando eu conversei com ele, então eu estava no protocolo antigo.
Mas a Legal. partir do momento, agora mudei o protocolo, eu isolo e tiro a amálgama sobre isolamento absoluto. Perfeito. Você sabe que eu tenho uma dificuldade, cara, para tirar a amálgama quando ele é classe 2, assim, sabe? Aí eu vou ter que me adaptar a esse. Realmente não sabia dessa informação de absorção pela mucosa. Vou ter que mudar e me adaptar, tirar e às vezes rasgar o lençol e fazer de novo, né? E fazer de novo. Pois é. Foi exatamente o que eu falei para ele. Ele falou assim, cara, é teu problema e de todo mundo. Ele falou assim, não é você o único cara que tem problema com isso, mas, puxa, o teu paciente também não tem culpa, né? Exato, Da gente ter exato. preguiça de Perfeito, isolar perfeito. 2 vezes, É. né? Então, depois disso, eu isolei, assim, se fosse hoje, eu isolaria e depois iria remover o amálgama por completo. E aqui, eu acho, assim, essa fotografia super pertinente, apesar de ser uma fotografia simples, que é de você fazer uma boa profilaxia. Isso, como o povo esquece, né, cara? Pois é. Você sabe que eu tava de férias em Beltrão, vendo dos meus pais, e Beltrão é 14 quilômetros de Enéas Marques. Enéas Marques não, é Renascença. Renascença. Renascença é a terra do Gustavo Petris. Ele mora Uhum. lá, a família estava lá e tal. E o Gus é um cara muito fera, antenadíssimo e tal, tá no Brasil inteiro. Eu falei, Gus, estou aqui e tal. Edu, vem aqui, vamos comer e tal, vamos pro consultório, vamos fazer um caso junto e tal, tal, tal. E aí a gente foi limpar, tal, ele tirando uma restauração, e eu falei assim, Gus, mexe com esse aquaquera aí que eu quero sentir a pegada desse negócio. Cara, Legal. que, que deleite que é ver o aquaquera trabalhando nesse dente depois, e o piezo também trabalhando. Como você consegue trabalhar essa superfície com muito mais cuidado, né? Com Sem certeza. você... Às vezes tem aquele pedacinho, porque aqui você já mostrou a foto, linda. Mas às Aham. vezes tem aquele pedacinho de amálgama que você não enxerga, e você, às vezes passa a broca demais. Então, trabalhar com piezo, trabalhar com jateamento, você consegue fazer uma limpeza mais profunda sem necessariamente desgastar a dente, né? Então, Exato. é muito legal ver essa concepção. Uma coisa legal do CVdentos, até, professor, do Aquacare não tem experiência, confesso, mas do CVdentos é o fato de, muitas vezes, com ponto adiantado o paciente sente, na mesma região, e com o CVdentos não. É, eu Então, ao invés de você imagino. ter que complementar a anestesia, o CVdentos acaba você com... Cadê a camisa? É, É, imagino. Renatinho, eu acho legal comentar. O Escoton perguntou de fazer núcleo. Eu tô começando com o piezo agora, né? Por influência do Renatinho, claro. É, eu queria te perguntar assim, cara, a hora que a gente tira o amálgama, eu não vejo, talvez nesse caso, se você vê aquelas porções mais profundas, onde eu tenho um mix de uma pequena pigmentação do amálgama com uma dentina reacional. É, eu tenho uma dentina pré-cortada nessa caixa mais rasa, então uhum, eu tenho um túbulo mais fechado, porque ele está mais na junção amelo-dentinária, mais próximo do esmalte, então eu tenho um túbulo menor, mas e menos quantidade. menos quantidade de dentina intertubular. E nas partes mais profundas, desculpa, mais dentina intertubular, né? Menos quantidade de túbulos, mais dentina intertubular, uma adesão mais facilitada, porque tem mais dentina Uhum, intertubular. E nessas partes profundas, por mais que eu tenha um túbulo dentinário maior, eu tenho uma calcificação, ou às vezes uma dentina terciária aí, mais mineralizada. Você trata diferente essa dentina para fazer adesão? Você legal. opta por buscar uma sensibilidade pós-operatória, buscando uma alternativa sem condicionamento? Ou se eu não condicionar, por ter muita dentina terciária, a força adesiva vai ser mais fraca? Eu sei que essa é uma área que você gosta bastante. Se Legal. você puder... Isso é super legal. Até uma coisa difícil de discutir, porque nem todo mundo se interessa, né, professor? Mas Pode. assim, mas é verdade, nem todo mundo se interessa, mas Não, a história é boa, assim, primeiro, acho que antes de mais nada, é usar evidenciador de cárie. Se você tem dúvidas se aquele marrom ali é cárie ou se é dentina esclerosada, use evidenciador de cárie, né? Padrão. Tire toda a cárie. Se você não tirar toda a cárie, não existe adesivo, pode ser Clearfield e C-Bond, pode ser qualquer outro tipo de adesivo, pode ser o OptBond FL, não vai grudar, porque o adesivo é feito para grudar em dentina, não em cárie. professor Attila Visione, ele me dizia: com bandido e com cárie não se negocia. Tá fora. É verdade.
E daí você falou, puxa, mas como o Otávio estava falando, mas dentina sangra, professor. É, Pô, exato. não, dentina não sangra, mas assim, se der tratamento de canal, o endodontista não é um criminoso, né? É uma especialidade. Acho que até o Perfeito, professor Batista está ali. Então, perfeito. assim, Temos até ah, um buco maxilo de alto nível, altíssimo nível, um dos top 5, o top 3 do Brasil, Jonatas Klaus, meu irmão de Beltrão, esse cara monstro, esteve aqui conosco. Mas vamos lá, legal. Renatinho, o que você me diz dessa concepção aí? Então, assim, acho que antes de mais nada, professor, talvez seja você tirar toda a cárie. Tirou toda a cárie é um excelente passo. Depois, a profilaxia. E eu até conversava bastante isso com o professor Rafael, que a gente estava discutindo protocolos para o nosso curso de Balneário Camboriú. Balneário. Ele falou assim, cara, a maioria das pessoas que vêm aqui, eles não fazem só resina composta, não fazem só cerâmica. Eles fazem tratamento de canal, eles fazem resina, eles fazem cerâmica, eles fazem exodontia, ou seja, são clínicos. Clínicos. Então a gente precisa simplificar, né? A analogia que ele fez foi perfeita. Puxa, é óbvio que eu correr todo dia é o ideal, mas para quem é uma pessoa que não faz nada o dia inteiro, tipo eu, né? Se eu correr uma vez por semana ou andar uma vez por semana, eu já saí da inércia, já está muito melhor. Então, assim, ele falou assim, cara, eu sei que os teus protocolos são muito legais, porque eu tinha protocolo assim, Para dentina tudo. média assim, dentina rasa é de diferente maneira. Ele falou assim, cara, simplifique o protocolo, porque as pessoas precisam conseguir reproduzir isso sem ter que pensar muito. Eu falei, verdade, tá aí um negócio de verdadeiro. Bom, o que a gente acabou concluindo? Primeira coisa talvez não seja mais o ideal a gente utilizar hidróxido de cálcio e o número de vidro. Apesar da escola até mais antiga, da dentística restauradora, continuar usando, a última vez que eu fui usar no consultório ionômero de vidro, ele estava vencido. Para você ter uma ideia como fazia tempo que a gente não usava no consultório. Se De você tão, perguntar de para aluno tão meu de tempo. especialização o que eu acho de hidroxicálcio, cara, Para nada. eles vão ter para falar. Eu nem posso falar na live aqui, porque vai ficar feio. Pois assim, só que você tem que tirar toda a carne, né, professor? Só que você tem que utilizar um adesivo que não condicione a dentina. Só que, então, assim, Não, e se a não gente basta. pensar, Renatinho, até peço perdão pelas intercorrências, porque eu gosto de Não, ouvir, professor, por favor. mas às vezes enfim, como é um bate-papo, né? Claro, por favor. A gente pensa assim, puxa, eu gosto muito de discutir isso com o Milko sobre planimetria, quanto eu preciso de uma adesão efetiva se eu tenho mecânica de preparo, quanto eu não preciso me preocupar tanto se eu tenho uma mecânica de preparo. Então vamos lá, eu tenho uma restauração tabletop, minha adesão é o foco. Eu preciso Sim, com entender certeza. isso. Eu tenho uma classe 1 que eu removi o amálgama, cuja a cavidade já foi feita com forma de conveniência, de maneira a ser retentiva. Retentiva, O exato. trabalho é Qualquer legal, não coisa vai precisa. parar ali. Exato. Até um cotosol bem feitinho fica um tempo, um tempo naquela cavidade. Não é Exatamente. verdade, professor? Legal. Perfeito, Bom, perfeito. assim, a primeira talvez a sugestão seja, tire toda a cárie. Evidenciador de cárie vai orientar exatamente onde tem cárie. Achar é coisa assim que tá errado. Você não pode achar nada, você tem que ter certeza, né? Ou aquelas pessoas que falam, não, mas eu vou pela minha experiência, né? Cara, puxa, a experiência é um negócio muito relativo, né? Porque você pode estar fazendo a coisa errada há 40 anos. Exato. Boa. Então, né? E Então, tem um cara assim, assim, quando você fala, tire toda a cárie, alguém pode estar pensando, é óbvio. Cara, o óbvio só é óbvio quando é dito. E muitas vezes a pessoa está ali nesse eu acho que você estava falando mesmo. Talvez tenha assim. Então, se certifique disso, né? sim. Perfeito. Assim, professor, sempre que eu falo isso, sempre que qualquer uma das pessoas fala isso, eu tenho certeza que existem pessoas que falam, puxa, mas na pediatria, no sistema público de saúde, aí são coisas completamente diferentes. Porque Nós aí, estamos falando por de técnica exemplo, restauradora, né? exato, exato. Assim, puxa, primeiro que você controlar uma criança é muito mais difícil. Ponto, não tem nem o que discutir. O sistema público de saúde, antes da formatura, eu me lembro assim que a gente tem que fazer um mês no sistema público de saúde. E eu me lembro, professor, assim, que a restauração é rápida. Tem vaga para o dia seguinte, mas para o tratamento de canal demora muito tempo. Então, realmente, talvez valha a pena você não fazer ou fazer um tratamento expectante para você não expor aquele canal. Mas, assim, numa clínica do dia a dia,
a pessoa não quer fazer hoje com o talvez amanhã ter que voltar para abrir aquele dente de novo. Quer que resolva, né, professor? Só para a gente deixar um pensamento importante, tratamento expectante, entende-se que você tem uma pequena exposição pulpar, você faz a proteção dele, e aí entra assim hidróxido de cálcio, proanálise, cimento e ionômero, que você espera que essa dentina, pela reação ao hidróxido de cálcio, uma reação inflamatória, gere dentina reacional e faça a ponte de dentina. Então, você espera que ele se cure, que ele cicatrize, vamos entender assim, para depois você poder restaurar. É bem diferente vou deixar a cárie e jogar ionômero para ver se ele vai parar esse processo carioso. É outro conceito. Então, a gente Desculpa, realmente limpar bem essa cavidade, independente se você vai fazer um processo adesivo ou limpar esse dente. Sim. A gente fez um trabalho, a gente não, na verdade, eu coloco meu nome no meu trabalho, mas o trabalho é do Luiz Felipe Oliveira, aqui de Curitiba. O Zóio? Não sei, eu chamo ele de Nego, mas ele falou para não chamar Nego, mais, Zóio, então claro. não estou mais chamando. E aí, bom, o que eles fizeram foi ele e meu pai fizeram juntos esse trabalho, inclusive acho que ele apresentou como TCC. O que eles fizeram? Eles fizeram um tratamento expectante, professor, de um dente quando ele estava no 5º período. Ele abriu aquele dente, percebeu que ia expor, e aí manteve parcialmente a cárie, colocou hidróxido de cálcio, colocou ionômero de vidro e fechou com ionômero de vidro mesmo. E levou no centro de radiologia para fazer uma tomografia daquele dente. É óbvio que isso não é algo do dia a dia, ninguém faz uma tomografia de uma classe 1. Isso realmente era para um trabalho de pesquisa, legal. E aí, no último período dele, acho que seria, no caso, o 9º, não é isso, professor? 9º. Por enquanto é 9º. Vai ter uma reforma curricular. Em primeira mão aqui. Bom, de qualquer maneira, então, 2 anos e meio. E o que ele ganhou de dentina terciária, né, de dentina formada, foi alguma coisa perto de poucas micras. Coisa assim, nada, praticamente nada, assim, sabe? E a gente esperou 2 anos e meio, né? Ou 2 anos, 2 anos, mais ou menos 2 anos. Bastante coisa. Geralmente você espera o quê? 90 dias um tratamento expectante? Então, é um trabalho legal e é um trabalho assim que deu uma conclusão bem interessante para o nosso lado. Assim, realmente foi significativo, sabe? Clinicamente foi bastante significativo. Legal. Bom, então, voltando, nossa, como a gente gosta de falar em professor mesmo. A gente vai se deixar. Eu tô sem cerveja, senão hoje eu tô sem xarope também. Esqueci de pegar. Professor, vou passar para a próxima. Então, assim, se tivesse que ter um protocolo para dentes posteriores, seria condicionamento seletivo de esmalte, padrão, e adesivo universal. Por exemplo, o PIC da Ultradent ou o Scott Bond Universal da 3M. São a Verônica tá te ouvindo aí, já te mandou um beijo, né? Quem? A Verônica. Eu vi, é verdade? Eu não vi, eu vi a parte só. Legal. Bom, de qualquer maneira, assim, a minha sugestão é condicionamento seletivo de esmalte e lava, seca. E a grande vantagem de você não condicionar a dentina é que você pode secar quanto você quiser. Claro, não precisa secar demasiadamente. Mas acabou aquela história, se você condicionar só o esmalte, aquela história de secar e manter a dentina com aspecto de areia molhada. Até porque isso, didaticamente, é muito difícil você explicar para a pessoa. Né? Porque assim, a areia da Praia do Paraná é difícil, é diferente da de Santa Catarina. Exato, vai lá Matinhos com Jurerê, não dá mesmo molhada. É outra vida. Exatamente. De que praia a gente tá falando, né? Vai pro Nordeste, piorou. Exatamente. Então, assim, e tem aquela coisa, né, que você estava comentando, a simplicidade técnica, você tem um controle, você vai ter menor sensibilidade pós-operatória, porque você não tem uma exposição de túbulo muito maior, que às vezes o monômero do adesivo, por mais hidrofílico que ele seja, o primer, ele não consegue chegar lá, o adesivo não vai conseguir interpor isso, vai ficar um gap, esse gap vai dar uma pressão de fluido, gera um mecanismo porta-gerador. Então, a tua é uma cavidade rasa, eu tenho bastante dentina intertubular, eu tenho uma planimetria. Então, poxa, é jogar com o regulamento embaixo do braço. Assim, o adesivo universal para dente posterior eu acho que é algo que veio para ficar. O pulo do gasto talvez seja quando eles consigam montar um adesivo universal que a gente consiga utilizar para qualquer tipo de trabalho. Perfeito. Por exemplo, assim, se eu vou fazer um caso só em esmalte,
Como, por exemplo, a gente estava apresentando o caso da Flávia. Da Flávia. Puxa, ali eu não faria com adesivo universal, não faria. Porque eu acho ele um pouco mais espesso, acho que ele não tem uma cor que agrada. Mas para dente posterior, a cor do adesivo pouco importa. O fato dele ser espesso, talvez pouco importa também. É claro, seria Desde que ele melhor não se não fique um fosse. pool, né? Não fique uma piscina, tranquilamente. Né? Exato, exato. Então, assim, qual é a vantagem? A técnica é mais simples. O adesivo de 3 passos, ácido fosfórico, primer e adesivo, ele laboratorialmente, ele ainda é o melhor, né, professor? Não sei se o Às vezes professor concorda, a mas... literatura aponta que a melhor resistência adesiva são os convencionais de 3 passos. Eu quero só deixar bem claro, Renatinho, para quem está nos ouvindo, que o universal, ele não significa universal porque ele não precisa de condicionamento ácido. É porque ele é multimodal. Você usa ele de formas diferentes, ele é universal para diversas aplicações. Mas o condicionamento do esmalte, por mais que você use na dentina como uma aplicação de autocondicionante, no esmalte ele é necessário, senão você tem uma baixa resistência adesiva. E aí você tem sim, por isso chama condicionamento seletivo, né, só do esmalte, o que é diferente de você usar um adesivo autocondicionante. Que se Legal. você quiser condicionar a dentina, você vai perder a resistência adesiva, porque está tirando Legal. justamente aquilo que faz a interação com o adesivo. Né? Legal. Então isso é muito legal, muito importante da gente frisar a diferença, por exemplo, de um Clear Fill autocondicionante de um universal de qualquer marca universal. Né? Assim, eu acho que a grande vantagem do adesivo universal, realmente, como o senhor falou, professor, é a facilidade. Você tem um frasco, você poder resolver uma série de sistemas diferentes, até porque a pessoa que não faz dentística todo dia, não faz prótese todo dia, se ela tem 6 tubos, 6 bottles, 6 garrafas de adesivo, vai vencer. Ela não vai nem conseguir usar. É igual a resina composta. Puxa vida, aqueles sistemas que tem 30, 40 cores, fica inviável para o clínico, né? Fica inviável para a pessoa que lida com isso todos os dias. Você sabe, Renatinho, que quando eu dou aula de adesão na especialização, essa é uma aula de adesão que o meu Master of Science da adesão vem da ideia do Biraci, que fosse, vamos pensar isso em 2007, 2008, e depois você vai ver um Loguercio, que é teu brother, vai ver um Reis, que é o Loguercio é o cara. Um cara o Bruno Reis também. Impressionante de adesão e tal. E eu gosto muito da concepção deles, que não fique tentando buscar necessariamente decorar qual adesivo você vai usar, mas entenda o processo do substrato, que é o aderente, e o adesivo. Adesivo e aderente. Entender qual vai ser a mecânica dessas coisas. Substrato, sistema adesivo. Pronto. Então, se eu estou aderindo a uma dentina terciária, ao esmalte, ao metal, à cerâmica, à resina composta, quem que estou e qual é o sistema adesivo que está me fazendo trabalhar. Se é um sistema convencional de 2 passos, convencional de 3 passos, universal ou autocondicionante. Né? Legal, legal. Bom, então, professor, o nosso protocolo está meia hora para sair um protocolo adesivo aqui, professor. Tanto que a gente gosta de falar. Puta merda, 9h30, desculpa. 9h30. Professor, então assim, minha opinião, evidenciador de cárie é uma coisa que tem que ser padrão, todo mundo deveria usar evidenciador de cárie. Dúvida é uma coisa que a gente não deveria ter, né? A gente sempre manter o padrão de sempre evidenciador de cárie, lava, seca. Minha opinião, profilaxia, always, todas as vezes, profilaxia. Na dúvida, profilaxia. Né? Igual na cirurgia, na dúvida irriga, ou na endo, na dúvida irriga. Cara, na dúvida profilaxia, cara, na dúvida profilaxia. Condicionamento seletivo de esmalte, lava, seca, pode secar sem medo de ser feliz, né, professor? Não tem aquele problema de você manter a umidade da dentina, aquele negócio da areia molhada da praia, puxa, é um negócio muito difícil de você reproduzir. E a aplicação do adesivo universal. Aqui não precisa usar clorexidina, né? Como diz o professor Perdigão, no fancy treatments, não precisa ficar inventando moda em tratamento, não precisa usar clorexidina. A clorexidina era muito legal quando condicionava-se a dentina por conta das metaloproteinases. Aí a clorexidina era fundamental, mas hoje em dia talvez ela perca um pouco a função. Isso aí. Professor, uma outra coisa assim, que eu estava discutindo, acho super pertinente, a aplicação do adesivo. Como é que a gente deveria fazer? Está escrito na bula, não é uma coisa que ninguém inventou, está escrito na bula.
O adesivo universal, ele deve ser aplicado primeiro na dentina, depois no esmalte. Por quê? Porque a dentina, o adesivo universal, ele vai ter 3 funções: ácido, primer e adesivo. E no esmalte, a única função dele é um adesivo, como qualquer outro. Então, primeiro na dentina e depois no esmalte. Terminou de espalhar em todo lugar onde você tem interesse, volta para a dentina e fricciona esse adesivo, para que realmente você consiga fazer com que ele penetre. Principalmente quando a dentina for muito esclerosada. Aplicação ativa. Exato, uma aplicação ativa. Puxa vida, uma outra linha de pensamento diz, e a linha de pensamento que eu tenho seguido, que é, antes de você polimerizar, ou você utiliza só o bond, do, por exemplo, Scott Bond Multipurpose e Opt Bond FL, só o bond, só o adesivo, só os monômeros hidrofóbicos, ou uma resina fluida por cima, como se fosse o terceiro passo desse adesivo. Por quê? Porque como esse adesivo ele tem monômero hidrofílico, monômero hidrofóbico e uma série de outras coisas, ele não é totalmente impermeável, ele tem algum nível de permeabilidade. Então a função seria você realmente selar, ou com o terceiro passo do adesivo, Scott Bond Multipurpose só o adesivo, Opt Bond FL só o adesivo, ou uma resina flow. Isso antes de polimerizar essa camada do universal. Antes Não de polimerizar. faz mais uma camadinha. Exato. Entendi. Então a ideia seria você transformar um adesivo universal num adesivo praticamente de 3 passos. Você só está pegando a vantagem de cada um deles. A facilidade da técnica do adesivo universal, o do fato controle de da você... umidade da dentina. Perfeito. A vantagem de provavelmente você ter muito menos sensibilidade pós-operatória, mas ele não simplificou nada. Ele facilitou, mas ele não simplificou nada. Perfeito. É essa a falha adesiva, ou digamos assim, a menor resistência adesiva dos adesivos convencionais de 2 passos. O fato dele ser uma membrana semipermeável e permitir aquela gotícula frente à pressão pulpar, né? E aí quando você vai entrar com a resina, você está colocando em cima de água. Exato. Então, bom, resolvido essa parte, adesivo, polimerização, e aqui vai ser difícil de enxergar por conta do tamanho da tela do pessoal. Mas se vocês observarem nessa fotografia aqui só tem adesivo. E na próxima fotografia, a parte mais profunda ali, ela perde um pouco aquela cor amarronzada. Percebe, professor? Percebe. Daqui para cá. Legal? Isso é uma resina flow do tipo bulk fill. Nesse caso, a minha vontade era simplesmente colocar a resina de massa, porque eu queria fazer toda aquela belezura do negócio. Mas a gente sabe que um dente de verdade é diferente de um dente de manequim que é plano. O dente de verdade ele é todo irregular quando você remove a cárie, porque a cárie não é plana, ela tem lugares mais profundos. Se eu entrar direto com uma resina de massa naquela porção, eu provavelmente vou acabar prendendo bolha, né, professor? Perfeito. Então, por conta disso, eu assim, mesmo que eu vou utilizar a técnica só com resinas de massa, a primeira camada, nem que ela seja extremamente fina, eu vou regularizar toda aquela parede pulpar. É um padrão que eu adotei. Uma bulk flow. Uma bulk flow. Você tem mais carga, você tem espaço. Exato. Perfeito. Você tem o benefício da flow e com mais carga da bulk. Exato. Acho que a melhor sugestão de bulk fill hoje, talvez do tipo fluida, seja da Dentsply. Assim, é considerado o padrão ouro, assim como o OptBond FL é considerado o adesivo padrão ouro, ou a da Dentsply, a bulk fill deles é considerado o padrão ouro. E tem mais ou menos o preço de qualquer uma outra, professor. Não tem um preço mais, não é tão mais alto. O Gustavão, então é um negócio legal. O Gustavão que vende isso daí. Legal. Isso é legal. Bom, para frente. Aqui, professor, essa é uma técnica que, obviamente, eu não inventei, é uma técnica que eu sigo, que é a seguinte. Eu não uso uma resina composta bulk fill lá de baixo, tá? Para fazer a parte da dentina. Por quê? Porque ela tem, puxa, uma cor muito ruim. Ó, o Kaká Godoy. Pois cara, eu sou fã desse cara. Eu queria fazer o curso dele no começo de ano. Aí agora com esse negócio do corona, não sei quando. Pô, um abraço, cara. Eu sou teu fã, cara. Primeira vez que eu vi ele, eu não o conhecia, não conhecia o trabalho dele. Falei, cara, assim, a maior cara do Capitão Nascimento. Ele falou, cara, todo mundo fala isso. Pô, ele é igualzinho. Igual. Você tá no curso dele, ele te olha, pede pra sair, né? Tá mexendo no celular, pede pra sair, parceiro. Pede pra sair, porra. Legal? Então, professor, aqui eu utilizo uma resina composta de massa como uma resina composta convencional. Pode ser, por exemplo, uma dentina da Forma, uma dentina da 3M, uma dentina de qualquer
de qualquer empresa e, de preferência, uma resina que tenha um pouco mais de croma. O que seria isso? Por exemplo, se você disser que esse dente tem uma cor A1, eu utilizaria uma dentina de cor A3. Pode ser assim? Perfeito. Você sabe que quem me colocou nessa visualização chama Felipe Vilaverde, monstro também. Legal, Felipão, legal. e aí, nesse momento, mapear essa dentina. Legal. Bom, qual é a sugestão? A resina Bookfill lá de baixo, professor, a função que eu vejo para ela, além de, claro, ela proteger a parede pulpar, é que agora eu posso entrar com uma sonda até lá embaixo, tocar na resina Bookfill que eu coloquei lá embaixo e separar as cúspides. Porque se eu polimerizar da maneira que ela está disposta nesse momento, eu vou ter o problema de contração de polimerização. E aí eu Perfeito. posso gerar um problema. Então, eu não posso também simplesmente colocar essa resina de massa e começar a cortar e tocar o fundo da cavidade. Então, essa resina Bookfill tem uma função também de proteger daquela sonda exploradora que eu vou utilizar Do para teu separar mapeamento cada uma das cúspides. da dentina cromática. Perfeito. Quer ver, professor? Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Tá? E é sempre Então eu quando você põe, separo. sempre quando você põe esse incremento, as pessoas falam, ah, mas o fator C, calma, querido. Eu só coloquei a resina. E aí você elimina essa. Perfeito. E isso, daí a gente separa todas as cúspides e acaba que você burla o fator C, né, professor? Seria essa a ideia. E aí a gente vai cúspide por cúspide na parte do esmalte, a polimerização ela vem cúspide por cúspide mesmo, uma por uma. E aí o dente montadinho. Eu gosto muito dessa última camada do esmalte, cúspide por cúspide, e tem alguns colegas, tipo do Operato, que eles fazem uma camada e eles desenham em cima. Eu acho bem Uhum. legal a abordagem deles também, que é o que a gente estava vendo hoje, né? Do pincel, o Augusto estava fazendo Sim. lá. Mas o mais importante, independente se você vai desenhar em cima ou colocar essa concavidade, é essa imagem que você está mostrando, Renato, para as pessoas não acharem que a cúspide é uma rampa plana. O Felipe fala muito disso. A cúspide tem uma concavidade no meio e depois ela fecha e ela morre e depois elas se encontram. E esse encontro é que forma o sulco. E não duas superfícies planas que fazem uma nuância, um vale entre elas. Não, eu tenho duas massas que se encontram e aí faz essa fissura que forma o sulco, né? Perfeito. Uhum. Tá linda essa foto? Ah, Tá linda. até, professor, quando a gente discute esse tipo de coisa e mostra um dente cheio de caricatura, assim como esse, as pessoas falam, puxa, mas vai tocar o carbono aí, cara? Não Já vai? era, É. já era, vai virar, O né? ajuste oclusal eu vou tirar tudo. Eles falam assim, cara, você vai começar a praticar odontologia digital, né? Vai parecer que você usou a tua digital para É. fazer essa restauração. É. Então assim, qual seria a ideia? Quando você faz uma anatomia como essa, a ideia é que você não desça com as cúspides dessa maneira. Elas são engrunhadas, de tal maneira que quando você tocar o carbono, provavelmente ela não vai acertar o fundo do sulco, ela vai acertar essas porções, em que você pode ajustar. Claro, você pode perder algum tipo de mamelo, alguma coisa do gênero, mas o sulco principal, que é a parte mais importante do trabalho, é o que determina onde cada cúspide está, ele ainda vai ser preservado desde que você faça ele bastante profundo e você consiga disponibilizar as cúspides da maneira correta. Perfeito. Você faz o ajuste sem perder a anatomia que você tem. Exato, exato. Acaba que assim, você pode até ter algum tipo de ajuste, né, claro, mas não vai interferir no sulco principal, que seria talvez o lugar mais triste, né, de você ter que ajustar é o sulco principal. Você perdeu toda a anatomia. Perfeito. Legal? E aqui, o Olha que caso. coisa mais linda. Esse caso ficou legal, né, professor? Graças a Deus. Esse, como se fosse só esse caso legal, né? Esse menino é um prodígio. Não, eu nada, professor. Mas esse caso ficou legal. Também algumas horas em cima dele. Se Não, não e olha, saísse. olha como é gostosa a harmonia, né? Ah, não, mas eu vou fazer um dente mais simples, mas o outro dente não é. Então Aham. ele casa no conjunto, né? Muito legal. Muito legal. É. Assim, as pessoas têm aquela ideia de você fazer um padrão de todos os dentes iguais e os dentes não são iguais, Não né? Para são começo iguais. de conversa. Exato. Para começo de conversa. Bom, eu sei que a realidade clínica assim, não é essa, não é você fazer uma classe 1, então eu separei um dente como esse aqui, que é uma coisa muito mais real, né? Um dente muito mais
complicado de ser feito, a gente sabe que você atingir um resultado esperado é muito mais complicado, porque a quantidade de resina que você vai ter que colocar e acertar pontos de contato é muito mais coisa para você se preocupar ao mesmo tempo. Perfeito. Não é isso? Então, professor, o que a gente acabou fazendo? O que eu acabei fazendo? Removi o amálgama sem isolamento de novo. Ainda não havia conversado com aquele meu novo amigo agora, que me deu a dica de isolar para tirar o amálgama. Vou fazer isso a partir de então. E quando eu tirei, aconteceu uma coisa que eu espero que não aconteça só comigo. A parede gengival ela é irregular, com uma série de esmaltes sem suporte. E aí você tem duas opções. Ou a gente vai utilizar um recortador de margem, que é aquele instrumento que todo aluno vende quando se forma, né? Porque não vê a utilidade daquilo Eu lá para compro nada. todos de quem vende, adoro aquilo. Agora usa menos, né? Ou utiliza o CV dentro, né, professor? Exato. E assim, o CV dentro, para quem não viu, é um instrumento bastante interessante porque ele não funciona por rotação, ele funciona por vibração. É como se fosse um ultrassom, só que mais potente e na ponta tem diamante. Então você consegue cortar, claro que não com a mesma intensidade, mas com maior qualidade do que uma ponta diamantada convencional. E nesse caso especificamente, acho que a vantagem, sem nem usar a recrutadora, mais um. Se quiser vender o seu para nós, estamos A gente compra. comprando. E eu nunca entendi por que o 28 é para distal e o 29 para mesial, que eu sempre pensava nas minhas maneiras de decorar, 28 de frente para trás, né? Então 28 seria mesial e 29 para distal. E a ponta do semelhantes ele também tem a mesial e a E a distal. distal, aham. Porque se vocês perceberem na E tem ponta, ó, tamanhos até também, né? Tem a pequena e a grande. agora tem, na época só tinha essa, talvez É, hoje eu não, eu utilizasse a fui mais fininha. escolher, eu peguei lá. Quer ver? A ideia dessa ponta seria mais ou menos isso, né, professor? A ponta, ela corta só para um lado. Então, eu não tenho que proteger o dente vizinho para poder acessar aquela região com uma ponta diamantada, como é o caso do CV-dentos. Então, a grande vantagem é, puxa, você já está lidando com molar, é um dente de difícil acesso. Isso pode te ajudar bastante em um momento como esse. Mas, o Renatinho, eu até cuidar aí por causa dos próximos 10 minutos que a gente está chegando à final, porque eu gostaria que a Uhum. gente, em 5 minutos, a gente encerrasse e aí a gente volta. Não encerrar o Abre assunto, outro. só encerrar Fechou. para poder gravar, porque o Otávio está aí, ele sabe que ele tem que gravar, né? Mas eu queria deixar bem claro e isso, a importância dessa ponta de você não machucar o dente vizinho, não é meramente um capricho, eu não vou. Ok, porque a gente sabe que no dia a dia, mas é porque eu já peguei muitos casos em que houve essa negligência e aí você tem uma dificuldade enorme em ajustar contato proximal, porque você não Legal, tem uma convexidade da proximal do adjacente. Então você tem que restaurar a primeira. Então, legal, é isso. veio uma colega dizendo assim, Edu, mexe no meu dente, mas não consigo, tá sempre arrumando. Eu falei, claro, o problema não está só nele, são os dois, né? Aham. Tem que mexer no vizinho para agora você poder resolver. Exatamente, exatamente. Legal. Bom, assim, só para mostrar como é que funciona esse tipo de instrumento, ele funciona muito parecido quando você utiliza uma alta rotação. A diferença é que ele não gira, ele funciona por vibração, então você consegue tocar na posição que lhe interessa e você consegue cortar só para um lado, ou só para mesial, como é o caso, e se você utilizar a outra ponta do kit, ele corta só para distal e não vai tocar no dente vizinho. E uma coisa muito legal, que diferente da alta rotação, se você puser pressão, ele para. Então você tem que É, treinar a mão para ele deixa o homem trabalhar. Deixa que ele isso, vai, exato. né? Não é força, né? É É só jeito, jeito. exato. Potência não é nada sem controle. Exato, exatamente. E aqui, professor, aí ó, o recorte da proximal ali, certinho, feito, montadinho, de um jeito muito mais fácil para o próximo passo, até na minha maneira de entender. O que eu queria dizer com isso? Seria assim, puxa, quando você encaixa uma matriz, cunha, aquele negócio todo, você olha ali e fala assim, cara, ainda tem um gap. Bem aonde não pode ter, que é a parede gengival, é onde a classe 2 infiltra. Por que tem o gap? Porque a parede gengival não está homogênea. Então não tem como nada selar aquela porção com qualidade, porque não está homogêneo. Então o passo que antecede esse é um passo fundamental para que o passo seguinte, que é o passo de você colocar a matriz e cunhar, você ter sucesso também. Então vamos pensar no próximo passo, no próximo capítulo, vamos dar um intervalinho, VaptVupt. Eu e a escolinha do professor Raimundo.
Vamos encerrar e depois a gente volta aqui? Quer que encerre, professor? Vamos, porque eu Como é tenho que você medo que prefere? caia. Eu não quero cortar teu raciocínio na entrada aí. Até porque eu quero Tá, discutir uma coisinha com você sobre essa caixa, essa proximal. fechou. Então eu vou Fechou? encerrar e a gente abre. Encerra, Fechou, salva que o professor? Otávio tá de olho e eu já entro de novo. Deixa comigo. Deixa comigo. Aí o Otávio. O cara é palhaço mesmo. Aí, agora deu certo, professor. Vou te aceitar aqui. Aí eu. Esse Pô, Luiz, Otávio aí. cara, que saudade. Tem um monte de gente aqui agora tá mandando mensagem, faz tempo que eu não vejo. Esse Luiz Cúnico agora tá morando lá em Beltrão, professor. Lá em Faz. Beltrão? Pois é, faz meses que eu não vejo ele, via todo dia. Pô, Francisco Beltrão é uma cidade que conheço bem até. É legal, né? Mais ou menos, né, professor? Conhece mais ou menos. Conheço mais ou menos. Pois, professor, esse cara que entrou aqui é massa, chama-se Rafael Caeb. Eu faço, assim, Sim, noventa e conheço nove ele. por cento dos meus casos de cerâmica são com ele. E ele Sabe que é o quadro que bom. eu tenho, o quadro que eu tenho no meu, na recepção do meu consultório, eu não sei se foi tio ou pai dele que pintou. Pô, que legal. Bem legal, bem legal. Que maneiro. Pois é, Cara, eu nunca ganhei, né? Porque daí tem aquela questão de você ser um amigo de verdade, ou ser só um não, não, cliente, né? não. Eu Tô conhecia o brincando. tio dele, mas ele eu não conhecia. Ele eu conhecia, ouvi falar depois e tal, a gente conversou até. Mas eu já troquei uma ideia com ele bem legal, né, Rafael? Mas ele é um Cara, cara aqui eu queria legal, te uma perguntar pessoa uma boa. coisa. Eu queria te perguntar uma coisa bem importante aqui, cara. Eu faço primeiro o sistema adesivo e depois eu coloco a cunha. Com medo Tá, de ter empossamento na cunha ou subcondicionamento do esmalte ali. Como é que você entendi. lida com isso, cara? Veja, isso na verdade até foi uma coisa que eu, bom, boa, assim, uma grande parte do que eu sei de resina composta eu aprendi com o Bira, que eu acho que é de onde vem essa história. Eu fazia dessa maneira também, professor. Mas talvez vejo de outra maneira hoje, que seria o seguinte: você pode, e talvez aconteça de você, quando você vai condicionar a parede gengival, você tocar o dente vizinho. E aí isso pode acabar sendo um problema um pouco maior. Até para você poder colocar cunha e matriz, e é uma coisa, assim, não todas as vezes é fácil você colocar a cunha e a matriz. Essa é a minha maneira de entender. E aí você acaba colocando o dedo, coloca dedo em cima de adesivo, e você acaba criando mais problema do que essa solução para um problema que você está criando, sabe o que eu quero dizer? Entendi, Então, entendi. eu fazia dessa maneira, hoje eu prefiro cunhar, colocar matriz, cunha, anel e só então o condicionamento ácido do esmalte. Faço dessa Legal. maneira hoje. Eu trabalho muito com a Palodente V3, V8, eu nunca me V3, lembro o nome, V3, V3, V3. Não, V8 ainda não veio. V8 é um mustangão, né? E a assessoria de V8 é a tua corrida. moto, meu senhor. A minha moto, cara, a bichinha é barulhenta. É, fica até relativamente fácil, mas uma coisa que o Vila Verde me abriu muito a cabeça é testar a cunha antes de fazer esse procedimento. Sim, Então eu já deixo tudo andando e depois faço. Mas eu concordo com você. Realmente, em alguns, se você se bobear e errar na quantidade de adesivo e ele vedar aquilo ali, fica, putz, aí estragou a tua vida. aí já era. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, para você acertar fio dental, ele vai ser complicado. Quer ver um negócio engraçado, professor? Quer ver um negócio engraçado? Quando eu comecei a fazer, quem me deu os primeiros toques foi meu pai, né, nas instalações, principalmente posteriores. Porra, E aí, sabe o que que ele fala? Que a melhor cunha que tem é palito de dentes, uma marca específica que eu não sei o nome. Cara, você precisa ver a cunha que ele faz com aquele palito de dente. Dá é. vontade de jogar fora a cunha, sabe? As minhas, no caso. Que eu, assim, sabe aquela pessoa que, pô, antigamente não tinha como você comprar cunha. Ou as cunhas não eram de boa qualidade. Então, pô, o cara aprendeu a fazer cunha com palito de dente, sabe? Era Fica semelhante ao espinho de impressionante. laranjeira para substituir o pinjete, É isso, não exatamente. é? Exatamente. Professor, vou para frente, senão a gente se empolga. A Então gente se aqui empolga. Graças a eu Deus, a gente se fiz, empolga. fiz desse caso a mesial e distal ao mesmo tempo. Existem pessoas que fazem primeiro a mesial, depois a distal, até por uma questão de contato. Eu sempre faço mesial e distal ao mesmo momento, nunca tive muito problema.
Mas sei que existe uma linha de pensamento que diz que tem que ser feito primeiro a mesial, cunha, matriz, etc., e depois vai para distal, até por uma questão assim do Quanto ligamento você abre o dente. periodontal e por aí. Exato. Então, para frente. Ali, professor, acho que vale a dica de bem onde vem a junção da matriz com a parede gengival, você colocar um pouquinho de resina flow. Se puder ser uma resina composta bulk fill flow, melhor ainda. Mas que seja uma resina flow. Por quê? Mesmo que você regularize a parede gengival, mesmo que você cunhe com qualidade, coloque uma matriz muito boa, faça todo o afastamento correto, mesmo assim pode acontecer de você ter um pequeno gap que você não está enxergando. E eu vou mais longe. Claro. Coloque a pontinha da flow em 45 graus em relação à área que você está trabalhando. Porque se você colocar ela 90, a chance de você... Eu sou tão tarado nisso, cara, que eu coloco em 45 graus e ainda venho com a sonda inspecionando que eu vou vedar todo mundo. Cara. Se você selou tudo. É isso, é isso. É aquele capricho que, puxa, a pessoa fala, não, mas ninguém tá vendo. Cara, mas eu tô vendo. É aquele negócio, pô, eu já basta eu tá olhando e não tá feliz com o resultado, né? E daqui 6 meses alguém vai sentir o fio dental enroscar, se você não perceber. Exato. Então, aqui para frente eu vou colocando. Aqui já tem uma resina composta de massa, não é só a resina flow. E aqui levantando a distal. Aqui levantando a distal, montando a distal. Aqui já praticamente a gente transformou essa restauração de classe 2 numa restauração de classe 1, né? E o sistema, a partir desse momento, professor, mantém-se o mesmo. Resina bulk fill lá embaixo, dessa maneira. Eu regularizo toda a parede oclusal. Sempre, acho que vale a dica, né, professor, da gente colocar a pontinha da seringa de resina bulk fill tocando lá embaixo e realmente você preencher de tal maneira aquela posição, aquela porção, de que você só vai mexer a ponta do que você está injetando quando você já tiver suficiente para você não tirar a ponta de dentro da resina bulk fill. Exato, não tirar a ponta de dentro da massa. Por quê? Porque dessa maneira você evita, ou diminui pelo menos, a chance de você prender bolha naquela posição. É o mesmo princípio da injeção do material de moldagem. A Bisacrílica. ponta não sai da massa em momento nenhum. Bisacrílica também, né, professor? Bisacrílica também 45 graus na matriz, que é para não... Esse dos 45 graus é um protético chamado Daniel Ricardo Eleutério. Esse guri, cara, um dia que ele me pegou, falou, Du, vamos dizer, vira isso aqui. Eu falei, cara, isso eu tô falando 2009, 2010. Eu falei, porra, Dani, que sacada, cara. E aí eu comecei a virar 45 graus em tudo, cara, tudo. Legal. Pô, essa de 45 graus eu não sabia. Hoje de manhã eu aprendi tanto com o professor Cláudio também, professor. Essas lives, como o senhor falou, está sendo de grande aprendizado. Eu estava assistindo, achei sensacional as dicas dele, muitos também. Ele é um gênio, professor. Eu já sabia que ele era um gênio, mas, puta, sacadas hoje de manhã, cara, overpower. Eu acho que esse é o grande diferencial que o Instagram, Zoom, Hangout, House Party, Motherfucker, qualquer sistema de unir a galera que está em casa tentando fazer diferença por algum motivo que é um motivo de força maior, é essa oportunidade que a gente está tendo de trocar conhecimento. E cara, eu falei pro Otávio, falei para todo mundo que falou assim, Du, tá legal, olha, cara, eu não sei se as pessoas estão assistindo, mas eu tô aprendendo demais, cara. Porque tá muito bom esse papo com muita gente diferente, isso é muito legal. Isso é legal, né? Professor, vou para frente, senão a gente não vai, cara, não vai dar, porque ainda tem mais uma para frente. E o último é o mais legal. Olha que legal. A dúvida da Carol é legal. A Anne mandou um oi. Legal, eu faço mestrado com ela, que legal. Marcinho, querido. Legal, a Maria Tereza. Estudei com a Maria Tereza, que legal. Perguntou se o forramento com o ionômero seria o mesmo do que você fazia com resina composta bulk flow. A diferença da bulk é que você vai ter mais carga em relação à flow normal, né? A flow tem a contração, né, professor? Contração acho que vale a pena também. Não tem a mesma contração, porque a resina flow, quanto mais flow material, mais solvente ela tem para se tornar flow, então você tem mais contração de polimerização. A bulk mais você BGMA, não tem esse processo, né? Mais carga orgânica. BGMA. A bulk você tem menos isso,
porque ela trabalha na relação do gel, né? Do fator do processo. Números elásticos, aquele negócio todo. Isso. Agora, o ionômero, você não vai ter uma adesão adequada ao dente, nem o ionômero, como a gente falou. Não. Para cimentar metal cerâmico. Não precisa. Deixa para pediatria, vai. É isso. Legal. Professor, a técnica a partir daqui mantém a mesma. Vou passar assim rapidinho. Esse caso, assim, foi o primeiro caso que eu utilizei as resinas da GC. E fiquei impressionado, assim. Até comentei com a Vera na época. Falei assim, mas essa cara, é que resina diferente. Ou é a outra da GC? Tem duas. Essa é a Essence, professor, não é a grade. Que não trabalha com cor, né? Isso, aquela que... Não, não trabalha naquela vida, professor, pelo amor de Deus. Trabalha com resina de dentina, resina de esmalte, não trabalha com a onda. Perfeito. Trabalha tudo transparente. Tudo vidro. Tudo transparente, é. O conceito dela não é escalavita, perfeito. Obrigado por me corrigir no português técnico. Professor, aí o que a gente faz é determinamos as cúspides novamente com aquela sonda, aí vale a ideia daquela resina composta bulk lá embaixo, selando toda a parede pulpar, né, professor? E aqui determinando cada uma das cúspides, né? Da mesma maneira que a gente fez o caso anterior. Aqui eu tomei a liberdade. Você faz pontuando com a sonda ou com o dispositivo mais fino aquela LM Scoop lá, LM da Quinelato, que eu não me lembro se ela é a Modela, não, ela é a Fissura. Você faz com a Fissura? Não, eu uso sonda, professor, porque eu sou um cara humilde. Mas, quando eu tiver uma moto igual a do senhor, aí eu vou usar também a LM. Cara, mas por enquanto eu continuo, continuo com a sonda. A imagem só, né? Você sabe que, assim, agora tem sondas com preços razoáveis no mercado, mas antigamente o que a gente fazia, sugeria para que as pessoas que vinham fazer curso... Essa é ótima. Essa é legal, né? Essa já a gente já conversou. A gente fazia o seguinte, pedia para as pessoas comprarem uma sonda convencional, por exemplo, Golgram, pode ser, professor? Aquela sonda mais larga mesmo. E aí o que eles faziam é o seguinte, eles pegavam um disco de carburundo, né? A gente pedia para eles trazerem um disco de carburundo, e aí eles afinavam a sonda exploradora com o disco de carburundo e com borrachas de prótese. Aí a gente ia tirando aqueles ângulos mais vivos. E aí a gente acabava criando uma sonda exploradora mais fina. E você falou do trabalho que está em Beltrão, mas ele corrigiu que está em Pato Branco, lá você não pegava o disco de carburundo e afinava, você esmerilhava, passava ela no esmeril. Esmerilhava. Né? Aí esmerilhava ela bonitinha e depois ficava, ó, Deus do livro. Do jeito. Melhor que qualquer linha. É que assim, ó, só por que eu te perguntei isso, Renatinho? Tem um porquê. Eu gosto da fissura, ou de uma sonda modificada, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer essa perfuração contínua, porque eu acabo alargando muito o suco. Então, eu gosto também das espátulas do Star Italiano, ou uma espátula bem fininha. A do Flex está com umas legais ali, bem bonitinhas, assim. Uhum. E eu mascaro, eu faço o trajeto do suco com ela. Claro, ele fica muito reto. E aí eu venho com a fissura e empurro a cerâmica. Desculpa, a resina. De cerâmica até agora. Legal. Eu empurro a resina para deixar ela tirar aquela relação reta, né? Muito porque nada plana. é reto no dente. Legal. O Sato agora chamando de professor, até parece. O professor é ele, cara. Tá louco. O professor Sato, foi excelente a live de vocês hoje de manhã, viu, professor? Eu tava falando, professor, não sei se é o Sato ou se é o Sapato que tá presente, mas eu falei que o que mais aprendi na live de hoje de manhã fui eu e o professor Eduardo. Cara, eu fiquei muito fazendo legal. Minha tapioca, tomando café. A hora que ele falou, não, aplica o adesivo no silicone, eu falei, cara, que sensacional. Eu escrevi ainda, dica excelente. E foi excelente mesmo. Agora, a partir de agora, em todos os cursos que a gente for fazer, eu vou falar assim, nasci fazendo desse jeito. Sempre nasci fazendo desse jeito. Tudo bem que eu nasci depois da live do Renatinho com o Sato. Legal?
Bom, Show. e aí eu pulei para a última fase, professor, já coloquei esse de esmalte de todas as camadas, falta só uma das cúspides, até por uma questão de dinâmica ali, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas aí Perfeito. está toda à disposição. E esse foi o primeiro caso que eu tive a oportunidade de mandar para o pessoal da GC. E eles olharam o caso e falaram assim, cara, não dá para você fazer o dente da frente, não dá para você fazer o dente de trás. Aí eu falei, mas sabe que eu acho que isso é uma imagem que marca exatamente pelo dente da frente e o dente de trás não estarem de acordo. Por quê? Um é um material obsoleto e o outro é uma resina composta que é o mesmo material, só que tratado de uma maneira diferente. Não É só pela aquela coisa, idade, claro, mas exatamente. Aonde eu posso chegar? Perfeito. exato. É o mesmo material, é tudo a mesma coisa. A única diferença é você tratar bem o material ou não tratar bem o material. Curto e grosso. Perfeito. Tava O falando hoje, Otávio, o professor Otávio tentou Cláudio. me escrever aqui no Instagram, no WhatsApp, mas eu não vou conseguir acessar. Diz que tem alguém fazendo uma pergunta que eu deve estar com vergonha de escrever, mas eu tava, eu não vou conseguir ler aí. Então, se você puder perguntar na pergunta do Instagram, a gente agradece. Legal, fechou. Bom, professor, vou para frente aqui, só a última fotografia. Acho que essa fotografia ela fala bastante por si só, naquele sentido que a gente falou de que as cúspides elas têm que ser engrunhadas e o sulco principal ela vem e desce de uma vez E como só, é 90 importante a graus. gente entender que a cúspide tem essa concavidade no meio dela, porque aí o ajuste oclusal faz sentido, né? E faz sentido porque fazer ajuste oclusal com uma ponta que tem essa convexidade. Você consegue manter essa anatomia de cúspide. O ajuste oclusal é muito pequeno aí, porque está Uhum. desenhando, está desenhado, está pensado, né? Fica, Fora que que depois fica fácil, né, professor? eu tenho a concepção do professor Paulo Cunari e do professor Daniel Bonotto. Cara, eu não abro o dente sem bater contato antes, cara. Se eu faço isso porque esqueço, eu fico me xingando uns 3 dias. Eu sou idiota, por que eu esqueci? Não pode esquecer isso, tem que estar no protocolo, como é que esqueci isso e tal. Não é? E aí O você já carbono antes, consegue né? mensurar o teu desenho. O que, exatamente, onde você vai ter espaço, onde não, né? Até porque você fazer com que sobre contato você tem que desgastar é um problema. Mas falta de contato também é um problema, porque o Também dente é um problema, antagonista vai buscar exatamente. contato, né? Exatamente. Porque se você determina o contato, você está dizendo que esse contato é ali. Se você Exato. deixa o organismo determinar, você não sabe aonde vai instruir, o que vai impactar. Né? Uhum. Sabe, professor, hoje eu estava falando com um amigo que eu admiro bastante, chama-se Johnny. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Marcelino Champagnat, ali da PUC desse ano. Johnny Do ano Rossi? passado. Isso, Johnny Ross, esse Johnny cara. Rossi, bom, um querido, me recebeu E ele lá. falou assim, cara, você tira a amálgama, assim, a torta e a direita? E aí eu expliquei, assim, a minha filosofia e era mais ou menos no sentido de que, assim, eu não tiro toda a amálgama que eu vejo, mas eu não acho tanto um crime como as pessoas falam que é, né? Até, assim, uma pesquisa que eu acho super interessante, professor, é do professor Paulo Vinícius, que ele faz em pré-molares superiores, porque pelo fato da raiz ser bastante oitavada, e ele mostra que um percentual, vou chutar agora, mas alguma coisa perto de 70%, a fratura ela não é na coroa, ela é na raiz. Então você quer ser pouco invasivo e acaba prejudicando ainda Eu vi mais. esse trabalho dele, eu lembro que ele publicou não tem muito tempo, e ele Não, fala não justamente, mesmo. você quer condenar um dente, faz uma amálgama em pré-molar. É. O Otávio veio com a pergunta agora, por que o croma maior na dentina? Se você quiser explicar um pouquinho. Ah, legal. Ah, li ali. Legal. Bom, a ideia de você colocar uma dentina mais cromatizada é você fazer uma bioemulação do dente como ele é. Porque assim, a dentina, quando você abre um dente, você vai perceber, quando você abrir um dente, pode ser longitudinalmente ou abrir uma faixa oclusal que seja, você vai perceber que o esmalte ele tem uma cor diferente da dentina. Se você quer copiar em termos de cor e forma, você tem que copiar além da forma, copiar a cor aonde ela está. Então, assim, a dentina, por Exatamente, a ela ser mais anatomia da cor. cromatizada, você copia uma dentina mais cromatizada. E, Perfeito. assim, de maneira geral, uma dica, assim, para você fazer 90% dos dentes é faça a dentina mais cromatizada, pelo menos um tom ou 2 tons mais cromatizada do que o esmalte. De maneira geral, as restaurações saem bem interessantes É, nessa. até porque se você jogar isso na cor final que você quer, ele vai ficar com um valor alto, a restauração vai ficar muito branca. E aí você, ficou meio branca, ela não se esconde no dente. View emulation, perfeito.
A emulação, né? Você realmente conseguia emular em todos os sentidos. Em Bom, outras palavras, é tipo Vila Sésamo, cada coisa no seu lugar. Não é? resumindo, Resumindo, cada coisa no seu lugar. é igual a gente estava falando em Piracicaba, você falou, cara, a gente tem que sentar junto. A gente tem um grupo em Piracicaba, chama-se Master, com 2 e's em homenagem ao professor Renato Mazzonetto, que na cirurgia foi o cara na época dele e tal. E, bom, daí a gente tava nesse negócio, falei assim, cara, a gente tem que fazer um brainstorming. Ele falou, cara, você tá em Piracicaba, que não é brainstorming, aqui é toró de parpite. Porque lá os caras são, ali os caras são rude. É, rude. Sensacional. Sensacional. Legal? Professor, Muito bom. aqui, o último caso que eu separei foi um caso que acho que assim, talvez algumas pessoas levassem para cerâmica ou tentassem restaurar em boca. Restaurar em boca talvez fosse um pouco complicado e levar em cerâmica nem todos os pacientes poderiam ter tempo, né? Aquele negócio, ter Claro, tempo para claro. fazer em cerâmica. Então, o que a gente assim, sugeriu era trocar essa restauração por resina composta. Claro, esse caso ele é um dente apenas que nós fizemos, mas a sugestão é, principalmente para quem está na graduação, e eu assim me lembro até porque não faz muito tempo, que, puxa, eu estava nas palestras das jornadas acadêmicas e assistia 10 dentes de contato, 15 dentes de contato, 20, não sei o que lá, e daí eu voltava para a clínica integrada e o que eu fazia? Trocava a amálgama por resina composta. Porra, um dente por vez. Era um negócio, cara, era, né, tal. Então, qual que foi a ideia? Essa ideia não foi minha, mas a sacada foi a seguinte: tira todos os amálgamas que o paciente tem na boca, todos. Molda, vaza esse modelo, coloca um material provisório, cotosol, bioplique, alguma coisa do gênero, vai para o modelo, esculpe todas essas resinas, você tem a oportunidade de articular esse modelo, e aí você cimenta as pecinhas. Então, ao invés de você gastar 15 consultas, você gasta 2. Uma para você tirar todo o amálgama e moldar, e a outra para você cimentar as peças. Facilita. Sensacional. Perfeito. A direta e indireta. É direto e indireto, exato. Só que em modelo de gesso. Não o modelo de silicone como fazem bastante, né? Isso. Dá de silicone. Ou em boca, daí eles destacam aquele negócio todo. Sim. Aqui eu fiz o selamento imediato da dentina, mas acho que se a gente entrar nessa, nós vamos passar algum tempo explicando. Eu adoro a Tati, a Tati estava aí antes, eu orientei ela no selamento dentinário imediato, adoro isso. Mas, bom, senão a gente fica até amanhã mesmo. Exatamente, não falta muito. É verdade. Bom, então eu utilizei o fio retrator só onde realmente interessava, onde estava próximo da gengiva. Como ele estava próximo, mas eu ainda estava supragengival, eu coloquei apenas um fio retrator. O meu objetivo naquela região não era nem afastar a gengiva, mas era sim fazer com que o hemostático mantivesse, no caso, a gengiva 100% sem sangramento ou exudato. Muito mais do que afastamento. Fluido crevicular. Exato, exato. Bom, montei articulador dessa maneira. Quem montou para mim, inclusive, esse articulador foi o Rafa Caeb. Eu liguei para ele e falei assim, cara, é um caso assim, assim, assado. E eu não estou cobrando o paciente, meu paciente é amigo meu, eu estou fazendo esse caso para fotografar. Você monta articulador no Vascão para mim? Ele falou, cara, manda para cá. No 0800 ele falou, cara, manda para cá que eu monto. Aí tá aí, montou, troquelou, fez todo o serviço. E aí mandou o modelo dessa maneira, já para mim facilitou um monte, né? Então aí uma coisa bastante importante se essas restaurações que você vai fazer em modelo, elas têm proximal, é importante que um troquel exista, né? É importante que você faça o troquel. Pode ser troquel de gather, pode ser troquel como é o caso do Rafa que ele faz do giroform, mas tem que ter troquel. Aí, professor, isso aí foi uma questão de aprendizado assim a duras custas. Eu precisava isolar a resina composta do gesso de alguma maneira. Por quê? Porque ela gruda de tal maneira que eu não conseguia soltar uma coisa da outra. E aí a primeira coisa que eu usei foi Super Bonder. Perfeito. Coloquei Super Bonder. Qual é o problema do Super Bonder? Ele é transparente. Então é difícil você saber se eu consegui limpar tudo, aquele negócio todo. Depois eu coloquei Errorex. Sabe Errorex? Errorex seria corretivo? Sim. Corretivo. Também não funciona muito bem. Aí a última ideia, foi a ideia que eu mantive, foi cera. Cera de enceramento diagnóstico mesmo. Cera convencional.
E qual é a vantagem? Quando eu pego esse modelo e levo no micro-ondas, até por outras questões que mais para frente a gente vai falar, eu tenho a vantagem que essa cera ela derrete por conta do calor do micro-ondas. E aí a peça praticamente ela pula sozinha. Então, Você sabe facilitou que, muito se fácil. eu não estou Facilitou muito enganado, mais. cara, se eu não estou enganado, alguém me ensinou a usar cola tenaz. Tenaz. Você, Legal. sabe, cola tenaz é aquela cola de bastão, né? Cola tenaz. Sim. Eu revelando a idade. É aquela cola de bastão que você passa ali e ela fica legal também. Se eu não me engano, foi o Fabrício Perucelli, baita técnico também. Mas eu não me engano, não sei se era, não me lembro se era cola em bastão, mas acho que era cola em bastão. Assim. Eu já ouvi falar disso aí, professor, até para outras coisas, assim, É. cerâmica. Eu acho que eles usam para fazer cerâmica, professor. Eles colocam assim para Fazer testar em adaptação do modelo. modelinho, né? Não sei se Exato. para fazer essa ida funciona legal. Então, é Eu por já isso que eu vi não essa. consigo lembrar direito qual é a aplicação dela, mas no gesso, no isolante, funcionaria. Não, show de Funciona, bola. né? Serinha bem trabalhada ali, legal. O único lugar que eu assim tento não colocar cera é o ângulo, é o ângulo cabo superficial, né? No caso. Por quê? Porque a gente não Toda quer a que. borda, né? Exato, para a gente ter a adaptação perfeita, mas na parte interna, Manteiga de tranquilamente. cacau, Manteiga isso, de manteiga de cacau. cacau. Eu sabia que era bastão e é perfeito. Manteiga, obrigado, Legal. Magri. Obrigado, manteiga de cacau. Tava na minha cabeça. Isto. Formato cone como se fosse uma raiz radicular, e depois preenche o molde. Ah, legal. Legal, legal. O professor Cláudio sugeriu uma maneira de você fazer o seu próprio troquel. Ao invés de você ter que pagar o Faz Rafa, um aí, Getter, né? Rafa, se ferrou, cara. Não, esse cara tem muita dica boa, cara. Tem muito, muito. Eu falo, putz, os caras, eles são sinistros, professor. Ih, será que caiu a minha internet ou a tua, professor? Pessoal, caiu a minha, só para saber se eu vou ter que fazer alguma coisa por aqui. Ah, foi o professor Eduardo. Ah, então, menos mal, porque se fosse a minha de novo, eu ia ficar frustrado. Hoje de manhã já foi algumas vezes. Ah, mas tranquilo. Legal. Legal não, né? Podia não ser de ninguém. Mas, puxa, já estava frustrado com a minha internet. Vamos ver se ele consegue voltar. Otávio, cara, você vai me atualizando aqui pela conversa também, cara, para saber o que eu tenho que fazer. O Otávio, que é esse OTAGD, ele é o nosso TI. Ver se eu consigo convidá-lo, que aí facilita bastante. Ah, tá. Não é um troquel falso. O Marconi perguntou. Não seria um troquel falso, seria uma outra maneira de você fazer um troquel no próprio consultório. Confesso que eu nunca fiz. Eu sempre mandei ao laboratório para eles fazerem. Mas achei a ideia boa, professor. Vou tentar reproduzir. Legal. Tá. Puxa, acho que o negócio dele caiu feroz e violento. Bom, então quando a gente coloca um pouquinho de cera, a aparência é essa. Se vocês observarem, vocês vão perceber que realmente a quantidade de cera que a gente coloca, ela é mínima, né? Quase nada, praticamente imperceptível. Porque o objetivo é realmente você só criar um espaço entre o gesso e a resina composta de uma maneira em que quando você levar no forno de micro-ondas, essa cera derreta e você consiga destacar com facilidade essa peça de resina composta. Bem, colocou a cera, uma vantagem de você lidar fora da boca e você poder fazer em cima de um modelo de gesso é a seguinte: você articula esse modelo sempre antes de você polimerizar aquela camada de resina composta. E aí, se porventura você estiver interferindo na oclusão com a resina composta que você colocou... Ah, chegou o professor de novo.
Se você, por acaso, interferir nessa camada, nessa oclusão com a nova camada de resina composta, já de pronto, você vai ter essa resina composta amassada e você daí pode fazer toda a nova orientação de cúspides, já respeitando a oclusão como ela deveria ser. Aí, professor, ainda bem que você chegou. Pô, Renatinho, cara, eu até fiz um print, cara. O telefone assim, ó, você precisa resfriar antes de usar, superaqueceu. Aí quase escrevi para a Apple, mas também o papo tá bom, estamos conversando aqui, eu esqueci do mundo. Cara, desculpa. Isso é live, essa live anti-lags mesmo, é ao mas vivo também, né, professor? É o que? A quinta live que você está fazendo hoje? Puta, cara. Não, hoje eu tô fazendo 2 por dia, fora as reuniões que a gente faz fora, né? Mas, cara, eu acho que eu vou, antes que o povo enjoe de mim, eu vou tentar mandar uma por dia só. E quando passar a quarentena, vamos manter uma por semana. Legal. Não, o povo vai enjoar. Eduardo, você é muito chato, sai daí, cara. Toda hora mesmo. O Bruno e o Marcelinho me apelidaram de Dudu Gentili, né? Eu tô praticamente Danilo Gentili, entrevistando a galera. Pocket entrevista. Legal. Não, mas eu vi que você estava falando aí já sobre o benefício do ajuste oclusal, enxergar por palatino. Muito bom. Assim, na verdade, professor, estava falando a respeito de quando você monta em articulador, você tem a grande vantagem que o técnico também tem trabalhando no modelo articulado, que é antes de você bater fazer o sinal da cruz, né, mandar a bênção, você tem a oportunidade de ocluir. E a partir do momento que você ocluir, você tem a oportunidade de você novamente reorganizar as cúspides de uma maneira em que ela não interfira. Não, legal, legal. Obrigado, Sá, legal. Obrigado. Legal. Os entrevistados aí do Dudu Gentili estão valendo a pena. Estão valendo a pena. Não, eu tenho, na verdade, cara, eu uso o Pocket como um projeto, porque eu quero que as pessoas... Eu sou um baita do egoísta, eu quero aula particular. Então eu estou trazendo meus amigos para me dar aula particular. E quem quiser escutar junto, fique à vontade. Quem quiser estar junto com essa aula particular, estamos juntos. Muito bom, cara, muito bom. Legal. Professor, aí montei a parte da dentina, fiz mais ou menos da maneira que eu faço em boca, até por uma questão de costume, na verdade. Né? Poderia fazer de outra maneira? Poderia, mas, puxa vida, tantas vezes fazendo dessa maneira em boca, achei que seria a maneira mais fácil de fazer. E aí, montei toda a parte da dentina, determinei onde seriam cada uma das cúspides, e por aí vai. Ali, ó. Cara, esse Jordano é um cara que é uma figura também, professor, que comentou ali. Esse cara formou comigo, hoje ele faz medicina. Olha só, vai ganhar dinheiro. O Enio mandou bem agora. Não é no SBT, não é SPT, Sistema Prótese de Televisão. Muito. Ai, que coisa louca. E de novo. Não, voltou. Não, agora eu só fui ver se estava superaquecendo. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou tentar, não vou te abandonar. Não. De novo. De novo. E aí, bom, aí as cúspides mais ou menos montadas. E aqui é aquela situação de que antes de polimerizar, a gente coloca toda a camada de resina composta que nos interessa e enceramento progressivo. Enceramento progressivo. Levanta a cúspide, põe a aresta e faz ocluir, enceramento progressivo. Aquilo que a gente se assustava na aula de oclusão e falava, o professor vai bater e vai destruir meu enceramento. Tá aí, é princípio. É como a gente conversando estava conversando com o Renato Brugman na terça-feira, e ele falou, porque aqui a questão do alvéolo para a gente manter. Aí eu falei assim, pois é, Renatão, tá no princípio que a gente tem de prótese fixa. Você entender o desenho da secção transversal da raiz e você imitar isso no teu perfil de emergência do implante, né? Então, às vezes a gente esquece um pouquinho da base. Ontem eu falei com os alunos bastante sobre a base do preparo. Então, aí algumas das pessoas que já têm mais tempo de formado falam assim, putz, como foi bom lembrar disso. E realmente essa é a ideia, né? Legal. Até porque aquele negócio de sucos de orientação é um negócio que, puxa, no começo você faz, depois meio que você acaba... Você esquece, Isso. E aí, se perdeu, é aquela máxima, né? Para na posição e vai de tudão. É isso. Bem isso. E aí, professor, assim, em dentes anteriores eu acabo não utilizando gel de glicerina, porque quando você faz todo o acabamento, praticamente aquela camada superficial, ela se perde.
né? Perfeito. Diferente quando a gente faz um dente posterior, em que no fundo do sulco a borracha não chega, o pelo de cabra não chega. Então vale a ideia de você inibir o Inibir o inibir o oxigênio? oxigênio e fazer com que a polimerização ela seja por completo, não que a última Perfeito. camada ela fique inibida pelo oxigênio. E esse, agora, você polimeriza ele com oxigênio e agora você leva ele para o forno, não? Daí, professor, eu faço toda a sequência de acabamento dele, que geralmente acaba não tendo muita coisa nesse momento, tem mais em boca mesmo, né? Perfeito. Mas faço toda a questão de acabamento, faço o polimento, e aí a restauração pronta dessa maneira aqui, eu tiro só o troquel e coloco só o troquel dentro da água dessa maneira aqui. Por que eu coloco dentro da água? Antigamente eu colocava em volta de um papel e levava no micro-ondas. E aí, só que eu tinha feito aquela direta indireta em boca, aquela faceta em boca. E destacado, levei no Do micro-ondas, canino lá? levei no micro-ondas. Não, professor, o exílio central. Puta, logo o Central. Neymar. E eu botei fogo no Neymar. Cara, foi desesperador, porque o paciente tava sem dente, esperando o dente, assim, só aquecer para poder cimentá-lo, né? E tive que Começa assim, tudo de novo. começar do zero, exatamente. Então agora eu coloco dentro de um copo com água que eu não tenho problema. E, assim, faço isso por dois motivos, professor. O motivo, assim, básico é aquecer para que a cera ela derreta e fique fácil de destacar a peça. E um segundo momento, hoje de manhã falaram exatamente isso na live. Quando você quer provar alguma coisa, tem alguém na ciência que está provando que você está certo, né? De qualquer coisa. E aí foi um negócio bem interessante. Não, Voltou, agora acho é que a agora tua. fui eu, professor. Ufa, agora foi você. Agora é minha. Pô, mas não fique feliz, pô. A minha não aguento mais, tá ruim. É. Bom, Aí, tudo bem. Tudo bem. Por hoje também ela tem que dar uma descansada também, porque hoje foi uma loucura. Bom, de é, qualquer maneira, professor, eu coloco ela no micro-ondas primeiro por conta da cera, acho que essa parte chegou, né? sim, E aí a segunda questão é a seguinte, quando você coloca ela, você consegue dar uma outra coisa para a resina composta além de luz para polimerizar, que seria o calor. Então, o que seria uma resina composta? Ela, numa fase, como a gente pega no tubo, ela é uma série de monômeros, que dependem da canfruquinona para se transformar em uma cadeia polimérica, que seriam vários monomeros, se transformam em um polimero, né? Só perfeito. que você não consegue uma 100% de taxa de conversão de monômeros em polímeros apenas dando luz. Só que você não pode pegar o paciente inteiro e levar dentro do micro-ondas. Então, você acaba se contentando com fotopolimerizar e uma taxa de conversão de lá são 75%, 80%, mais para 75% de taxa de conversão de monômeros para polímeros. E aí, quando você leva ao forno de micro-ondas, você consegue aquecer essa resina composta e você tem uma taxa maior de conversão de monômeros para polímeros, alguma coisa perto de 90%. Mesmo Existe, pós-luz, né? mesmo pós-luz, exato. Quanto Existe de uma. temperatura, quanto de tempo? Pois é, professor. Aí vai variar bastante. Depende da potência do micro-ondas. Por exemplo, no micro-ondas que a gente tem no consultório, é o micro-ondas mais antigo. Então, a água ela ferve em 30 segundos. Tá? Então, a menos que a gente queira fazer uma lambança, né, no forno de micro-ondas, a gente tem que ir fazendo em pausas, assim. Mas varia muito de acordo com o forno de micro-ondas que Não você vai, não trabalha. adianta colocar lá o setar pipoca nhoque e achar Exato, que e vai embora. sair, né? Descongelar Exato. frango e meter a tua resina E, lá. exatamente. Legal? Bom, então Perfeito. a ideia seria você transformar mais monômeros em polímeros. Na ciência, existem pessoas que defendem a ideia de que isso não faz a menor diferença, e existem pessoas que defendem que isso vai fazer a maior diferença do mundo, né? Então é muito, muito difícil você assim, determinar. Mas mal não vai fazer, então eu É acabo aquela sempre coisa, levando no se tem micro-ondas. gente que diz que não faz diferença, mas tem gente que melhora, entre não fazer e ter a chance de melhorar, porque Prefiro é o que melhorar. você falou, se você quer provar alguma coisa na literatura, o teu ponto de vista, você vai achar quem prove e Sim, você vai sim. achar quem contrapõe, né? Quer dizer que o azul é mais bonito, você vai achar no PubMed. Aham, exatamente, exatamente.
E aí, depois dela levada ao forno de micro-ondas, a gente consegue perceber que ela mudou um pouco as características. Quais? Na minha maneira de entender, ela parece mais deslocada do modelo. Isso, claro, por conta da cera que derreteu e foi embora, e outra por conta da contração de polimerização, que é uma coisa legal de ser levada em consideração, porque toda a contração de polimerização ela já foi feita sem interferir no dente. E agora a massa de cimento resinoso, como é muito mais fina, a contração de polimerização vai ser só dela, que é muito menor. Perfeito. Perfeito. Aí, o controle de quanto você coloca de cera é muito importante, né, Renatinho? Para não deixar muito folgada ela e tal. Ou vale a pena você pensar em colocar, eventualmente, em cimentá-la, não com cimento resinoso, e sim com resina termoaquecida, né? Legal. Termoaquecida, termoplástica, termoaquecida, aqueceu 2 vezes. Né? Legal. Quer ver? Aqui, ó, tem professores que colocam fora da água e outros colocam na água e micro-ondas. Alguns colocam com o copo da água junto no micro-ondas, mas a peça fora da água. Puxa, veja, eu antigamente colocava sem água. Botei fogo numa faceta fazendo sem água. Então agora, Rodrigo, eu faço com água, porque, assim, aquele negócio. Meu pai fala assim, burro não aprende, burro se acostuma, né? Eu me acostumei a colocar com água, porque eu aprendi da pior maneira. Eu botei fogo numa faceta. Mas, porque comigo funcionou mais dentro da água. Se você pensar que o micro-ondas vai agitar a molécula de água, talvez você tenha um controle de observacional da água que vai se agitar muito mais do que a água dentro da molécula da resina, né? Então você tem talvez um sinal mais dentro da água. Talvez, estou aqui usando meu pensamento. Não, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Professor, eu não sei se o senhor faz essa fase do tratamento, mas assim, eu tenho assim como praxe jato de microéter na parte interna da peça, assim, padrão. E no dente. Eu adoro jatear dente. Cara, fãzaço, número 1. Dente, Legal. E assim, já tirei toda a parte interna, o jato de microéter, lavei, sequei, limpo com ácido fosfórico. Nessa fase, né, professor, vale a pena a gente explicar que o ácido fosfórico ele não tem nenhum tipo de função de condicionamento. Podia ser álcool, podia ser álcool para limpar, desengordurar a peça. Perfeito. Legal. E aí, lavando essa fotografia, essa sequência de fotografias aqui do brush, não fui eu que fiz, foi o Matheus, chama-se Matheus Lang, um amigaço meu, a gente trabalha muito junto, e acho que não seria justo eu mostrar a sequência de fotografia e botar de minha autoria. Que sensibilidade do Matheus, hein? Muito linda a foto. Mandou muito bem, né? Ele é muito bom. Tá? E aí, a fotografia, e assim, existem 2 maneiras de você tratar a parte interna de uma resina composta para cimentar. Peraí, tá. Volta de novo. 2 maneiras. Fui eu. 2 maneiras. Você tem 2 maneiras de você tratar essa peça. Ou você, depois do condicionamento ácido, ou você silaniza e depois utiliza um adesivo só o 3º passo, que seria, por exemplo... Bond. Exatamente, só o Bond, que seria, por exemplo, o Scott Bond Multipurpose, ou o Opt Bond FL, só o Bond, só o último passo, só o adesivo, só os monômeros hidrofóbicos, né, nada de monômero hidrofílico, ou adesivo universal, professor, que honestamente tem sido o meu protocolo hoje, é adesivo universal na parte interna da peça. Facilita bastante. Foi? Legal. Eu gosto também de aplicar adesivo pós-silano. Foi. Eu gosto de adesivo pós-silano pelo molhamento da peça, porque em tese, no pós-silano, você poderia entrar com cimento direto, né? Verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Até eu tava escutando live, para variar. Live, pô, cara, um aprendizado. Porra, cara, legal. Tá muito legal, muito verdade. Legal, muito legal. Pô, sábado agora eu vou passar o dia na frente do computador, Renatinho. Vai ter o Congresso Brugueira. Ih, professor. Legal. Sabe que eu tava escutando uma que eles estavam comentando a respeito de que quando você silaniza um dia antes, professor, você blinda a parte interna da peça. E aí você pode colocar trainho, pode fazer uma série de coisas. Não vi o trabalho, mas achei Eu lembro de trabalhos que fazem, que depois que você silanizou, você pode contaminar com saliva e lavar, que tá tudo certo. Mas eu não sabia que era um dia antes. Eu achei que já não imediatamente. Não sabia do tempo.
Pois é. Eu vou ler para falar com certeza, professor. Não vá fazer antes. Não, relaxa. E até tem os trabalhos de como você evapora o silano para que evite que na camada mais superficial do silano fiquem oligômeros, né? Poucas moléculas de silano. Então, evaporar esse silano de maneira adequada que você tem uma camada mais uniforme de silano. Legal. Mas eu não aqueço o silano, não posso aplicar. Né? Eu nunca fiz. Bom, isolado o caso, provamos a pecinha para ver se ela estava de acordo. Ela estava bem adaptada, estava tudo certo. Tiramos a peça e aqui no dente, condicionamento de novo. Eu acabei optando pelo adesivo universal, então dessa maneira eu condicionei seletivamente só o esmalte. Vale a ideia da gente proteger o dente vizinho, né? Porque senão você imaginou, professor, você faz o dente, está tudo bonitão, você fala assim, ó, ficou 10, essa resina mas colou do lado. Mas fio dental nunca mais, tá? Fique à vontade para só olhar para te lembrar. O Magri levantou uma coisa que o Barrote faz e eu já vi bastante gente fazer de secar com secador de cabelo. O problema do secador de cabelo é o quanto você vai colocar, quão próximo dele, mas qual é a potência, quanto tempo, como você vai segurar isso. Se você vai segurar com anteparo plástico, eu já vi o anteparo aquecer demais e segurar na faceta e tirar. Então, não tem um padrão na literatura que diga qual é a temperatura e o quanto tem que ter. Você vai achar diversos trabalhos que aquecer parece ter resultado. Parece, realmente. Ele já ganha 5, 10% mais ou menos. Então, assim, o quanto isso interfere, novamente, num preparo como esse, que tem planimetria, que tem caixa ali para vestibular, numa tabletop, importante. Mas eu concordo com o Magri que o secador de cabelo é uma alternativa, mas eu acho desconfortável não ter o parâmetro mais... enfim, até porque parâmetro, às vezes a gente dá parâmetro para controlar a variável, mas até o jato de ar, que a gente dá parâmetro, você fica naquela no teu dia a dia, não sai bem como o parâmetro sugere, né? Uma coisa que eu sempre falo, tem que condicionar por 30 segundos. Eu tenho um cronômetro na minha cadeira. Eu não fico ali com... acho que deu 30 segundos. 1, 2, 30, né? É que nem o professor Paulo Tomazinho falava, olha, o teu enxaguatório com clorexidina é por 1 minuto, mas é 1 minuto de relógio, tá? Não é 1 minuto da tua cabeça. Não é 1 minuto da tua cabeça, né? Legal. Bom, aqui a peça já cimentadinha, toda correta, bem adaptada. E aqui o antes e depois, professor, para mim... Não, achei que tinha travado. Bom, acho que assim, a coisa mais interessante de mostrar um caso como esse é o seguinte: talvez uma pessoa como essa não tivesse condições, ou por outro tipo de motivo, não quisesse fazer cerâmica, né? Até porque é muito mais caro. E aqui, você trabalhar com resina composta é um material muito mais, como o professor Rafael Montealto fala, é um material muito mais democrático, né? Porque, sabe quanto custa uma instalação dessa? Em resina composta, mais ou menos R$5 de resina. Não fala isso que os convênios vão querer continuar pagando pouco para o povo. Pois é. Então, o material ele é barato, né, professor? Essa é a vantagem. Então, eu acho que... Não, e tem gente que defende, se eu não me engano, o Gus Petros já falou bastante sobre isso, posterior à resina composta. Então, eu gosto dessa ideia. Eu sou ceramista, né, cara? Mas eu acho que a resina, além de ser democrática, e por isso que eu acredito muito nas resinas ceramizadas ou nas cerâmicas híbridas. Depende da carga de cada uma delas. Ela tem muito benefício de absorção de carga, como a própria questão de mascaramento dela é mais interessante, muitas vezes, do que a cerâmica. Né? Até a gente estava conversando esses dias com esse mesmo pessoal de Piracicaba, de Vitória do Espírito Santo, e a ideia seria a seguinte, professor: antigamente buscava-se materiais cada vez mais duros, né? O que seria isso? Puxa, por exemplo, de silicato de lítio, né? E aí você vai aumentando. Hoje você não busca um material mais duro, você busca um material que se mais comporta próximo, mais semelhante a um dente natural, né? Isso é legal. Exato. Querido, estamos fechando 2 horas de live, nós não temos noção do ridículo, né? Nós dois somos... Mas é bom demais conversar contigo, Renatinho. Legal, professor. Foi uma honra mais uma vez. Obrigado pela você é um querido, cara. Eu sempre falo assim,
que a honra maior de um professor é ver aquele que ele apostou ou que em algum momento teve participação na sua vida estourar como você estourou, como você Estourei é um cara... nada, professor. Que nada, tô no começo, Porra, pelo amor de Deus. todo mundo que está aí na live sabe do que eu estou falando, sabe? Acho que a Verônica, alguém perguntou ali, a Vera perguntou se cimenta com que? Cimento resinoso. Qual cimento você usou aí, cara? Veja, nesse caso especificamente eu cimentei com resina composta. Inclusive amanhã eu vou apresentar esse caso no congresso I2Go do IOA, Balneário Camboriú. E daí ali a gente vai esmiuçar um pouco mais a respeito de como foi feita essa cimentação. Até porque o tempo aqui é curto, né, professor? Mas assim, você pode cimentar com cimento resinoso ou com resina composta aquecida. De qualquer uma dessas maneiras funcionaria. Por quê? Porque essa peça ela não é espessa. Se ela fosse espessa ou muito opaca, aí valeria a pena você utilizar um cimento dual. Né? O que seria isso? Um Relax Arc, por exemplo. Uhum. Gabi, Yasmin. Querido, então é o seguinte, amanhã vamos assistir tua live, depois você deixa teu link ali. Eu queria pedir para você gravar de novo, porque o Otávio vai baixar. Eu quero dizer para toda a galera que todas as lives do Pocket serão compiladas no site do pocketprotes.com.br. O Renatinho vai estar aqui sempre conosco. Eu vou estar incomodando você sempre, quando eu falo esse gerundismo, eu vou estar incomodando, é porque eu vou ficar continuamente te incomodando, tá? Até o nosso querido Pério Buco Implanto, Iverson Wojciechowski, que está aqui batendo palma, significa que valeu também. O guri, o cara tem 80 mil especializações na parte cirúrgica e está curtindo a parte restauradora, né? Renatinho, eu nem vou dar muito tchau e nem vou dizer que eu te amo muito, porque todo mundo sabe disso, porque a gente vai estar junto o tempo todo. Então já queremos convidar vocês todos, galera, para que na quinta que vem o Renatinho vai estar... e eu quero ver se daí a gente já está um pouco menos distante corona, para a gente poder fazer junto aí o modelo, né? Fazer uma live, ultra live, para o Renatinho meter a mão na resina, e se ele quiser que eu faça alguma coisa ali, eu não chego perto, então posso só incomodar. Só incomodar. Né? Então, cara, pode falar, querido, desculpa. Não, professor, por favor, desculpe. Eu quero te agradecer demais, você, teu pai aí, que deve estar louco para tirar o churrasco da grelha lá. Você é um cara diferenciado mesmo. E como todos os outros que estão vindo comigo aqui, uma pessoa incrível, um ser humano incrível, que eu não consigo parar de me chamar de senhor. Né? Eu tenho idade para ser seu irmão mais novo. É por idade, é por idade. Eu te agradeço esse carinho todo e o carinho que você tem tido sempre aí conosco, né? E, cara, parabéns pelo teu sucesso, o reconhecimento está aqui, claro. E sempre são as lives mais bombadas, são as com o Renatinho Astro. Não é verdade. Cheiroso! Professor, obrigado pela oportunidade. Assim, eu tentei fazer com que fosse um tema que agradasse as pessoas, porque eu sei que por dente posterior é a última coisa que a pessoa vai focar. A pessoa quer saber logo do ensino central, mas eu acho que o dente posterior tem o seu mérito. E, puxa, para quem lida com dentista, para quem leva odontologia no lado da dentística, é um negócio que tem que ter um padrão, tem que levar a sério, tem que levar todos os dentes da mesma maneira. Até na última live que a gente fez, professor, a gente conversou a respeito de que, já que a pessoa não vai ver, então o dente posterior a gente faz de qualquer jeito. Não é verdade, né? Não é verdade, cara. Eu tô olhando esse dente, então, puxa, eu vou caprichar por mim antes de mais nada. E depois a gente sabe que, puxa, se essa pessoa vai com uma restauração mais ou menos para um outro dentista, a primeira coisa que ele faz é mostrar quem foi que fez essa merda? Defasado. A gente sabe, né? Então, capricho sendo o terceiro molar ou sendo incisivo central, o capricho pelo menos deveria ser o mesmo, né, professor? Eu tenho um amigo que fazia mestrado comigo e ele era ortodontista e ele dizia assim, Du, eu aprendi que eu nunca mais vou dar pitaco em qualquer coisa que tenha chegado no meu consultório. Eu falei, conte mais. Ele disse assim, chegou uma paciente com uma endodontia e ele falou, na época ele fazia, antes de ser ortodontista, e ele falou, isso aqui tá horrível, o cara que fez isso aqui, não sei o quê. E começou a sentar o pau. E aí ele falou assim, Edu, fui fazer a endo, a veinha tinha uma língua que parecia um chinelo havaiana, tinha uma bochecha que parecia um puff, eu não conseguia entrar, eu consegui fazer pior do que estava.
Eu falei para ela assim, a senhora, me desculpe, qualquer coisa que eu falei do dentista anterior, me dá o telefone dele, eu quero pedir desculpa para ele. Ele nem sabe o que eu falei dele. Eu quero pedir, a senhora vai para o especialista, motherfucker, não sei o quê, porque eu nunca mais vou abrir a boca. Cara, a gente não sabe em que condições foi feito. E quando ele me contou essa história, estou falando de 2008, eu falei, Jô, cara, que sacada, sabe? Então, assim, queria agradecer demais você, aos nossos companheiros de live, professor Sato, um prazerzaço ter você aí. É uma honra, na verdade. Também, que puxa, tanta gente legal, tanta gente bacana, fazendo o diferencial nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Um momento difícil emocional, um momento difícil financeiro, um momento difícil de mundo. E eu, aproveitar esse momento para dizer, gente, Eli, querido, a gente vai sair melhor dessa. Eu tenho certeza que a gente vai sair melhor dessa. E no pior das hipóteses, olhar um momento difícil como o que eu posso fazer para passar por esse momento de maneira mais tranquila, e porque dessa forma eu consigo ajudar não só a sociedade, a minha comunidade. A gente está fazendo parte da história do mundo. Ninguém, a nossa geração, e quando eu falo, os últimos, sei lá, 50 anos, talvez a gente não tenha vivido algo tão... Uma crise tão complicada como relevante, tão forte, como a gente está vivendo no mundo todo, né? Então, cara, eu quero agradecer demais e vamos usar o microfone do Eli aí, o microfone do Silvio Santos. Resiliência, Álvaro, perfeito. Isso chama resiliência, essa capacidade de absorver esse impacto que a gente está tendo e vamos crescer, tá? Acho que a sacada, professor, mais interessante foi, claro, do senhor, pessoal do IOA, pessoal do IPO de Balneário Camboriú, tiveram assim, o pessoal do IPO foi uma coisa tão bonita, professor. Foi o seguinte, a gente teria um módulo exatamente nessa semana que entrou a quarentena, que foi no caso semana passada. E nós fizemos da seguinte maneira, foi optado da seguinte maneira, a gente vai repor essa aula mais para frente, mas para que, puxa, todo mundo parado. Então a gente vai fazer a mesma aula que a gente faria no IPO, em pessoa, a gente vai fazer ao vivo e vai abrir para todo mundo poder assistir sem custo. Legal. Por quê? Porque é um momento que realmente a gente tem que representar a união. Eu espero, inclusive, que os dentistas continuem unidos depois que esse momento acabar, né? Perfeito. Legal o Pocket entrou nessa vibe, o Pocket vai liberar os vídeos de provisório e todo, e no sábado e domingo o Pocket vai liberar o curso de preparos também. A parte clínica, a parte teórica não tem como liberar, porque senão a plataforma vai cobrar uma fortuna da gente. E eu acho que é por aí, e tanta gente fazendo isso, né, Renatinho? Isso é muito salutar. Na BO, a gente está jogando essa tocada também para fazer com os nossos alunos de especialização, essas reuniões para aproximar todo mundo. Querido, beijo no seu coração, beijo para todo mundo que está aí até agora, nos aguentou 2 horas. Cara, que loucura. Loucura, tá bom? E a gente vai falando depois do grupo, aí a gente vai conversando. Fechou. Maninho, professor, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Você está em casa, cara. Você está em casa. Fica com Deus. Sinta-se abraçado. Salva essa live que o Otávio vai baixar e vai deixar tudo no site. Deixa comigo, professor. Um abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Valeu, gente. Valeu. Beijão. Falou.